Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E hoje com um convidado mais que especial, um grande amigo nosso, que hoje está sendo considerado por muitas mídias importantes como o maior influenciador de finanças. Deve estar cansado de receber troféu, medalha, mas realmente, né, para tirar o chapéu, faz um trabalho muito legal. O canal dele, né, é muito voltado para o público pobre, como ele menciona, mas tenho certeza que muita gente rica também segue o Eduardo, que está aqui com a gente, o primo pobre, né, Carol? Exatamente. Gente, não é só gigante, cresceu muito, mas é uma pessoa que tem coração humana e que não mudou nada na pessoa dele, é impressionante. Primo, eu chamo ele de Duda, primo, mas assim, o que você prefere? Duda, primo, primo Pode ser pobre, Duda, meu. Duda é mais familiar, né? Duda, Tá bom demais. É um prazer estar aqui. É a quarta vez, acho. Terceira ou Você é quarta cadeira vez. cativa aqui, né, meu? Tá até com uma Já tem até seu aqui nome, já. Tá aqui com o cheiro do meu Rexona aqui, ó. Você sabe o que mudou? Da primeira vez que o primo veio aqui, ele veio de metrô. A segunda ônibus e metrô que ele tava mano. Aí a terceira ele já veio com um Jeep bacana. E agora chegou de Porsche. Ah, é ruim. Não, brincadeira. Eu nem vi você chegar. Papo furado. Primo, só vou te pedir licença pra gente fazer aqui o anúncio dos nossos parceiros de hoje. O site Investidor 10 é o melhor e maior site hoje pra você fazer as suas análises de ações, fundos imobiliários, ativos no exterior. Muito legal, é um site gratuito onde vai de forma educacional, né, te ensinar e te entregar muitas notícias das suas ações, fundos imobiliários, indicadores fundamentalistas, calendário de dividendos, e você também pode consolidar a sua carteira de investimentos lá, né, Carol? Exatamente, pessoal, vai estudar, criatura. Começa o ano já aí estudando, turma, tá legal? Então, e outra coisa, é gratuito. Entra por esse link, dá aquela força, né, pro nosso podcast, pro Irmãos Dias Podcast. Entra aqui no link, é gratuito, tá bom, turma? E é fácil, é prático, você vai ver que é bem mais simples de estudar por lá. E também temos agora Coinbase. Coinbase, que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Donald Trump, o governo americano deixa as suas criptomoedas lá. E detalhe, eles estão te dando R$20 aí, tá certo? Para você participar, você vai fazer o seguinte. Eles estão te dando R$20 para você ir conhecer a plataforma deles, tá? Você vai baixar o aplicativo que tá aqui na tela ou o link que tá aqui embaixo, tá certo? Na descrição do vídeo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai mandar... Após, né, abrir o aplicativo gratuito, não vai te cobrar nada, taxa, nada, você vai mandar seus documentos para verificação, tá bom? Pela sua segurança também. Depois você vai fazer o seguinte, vai mandar R$10 da sua conta do Inter, Nubank, Itaú, Bradesco, lá para Coinbase, que é muito didático. Parece até o Nubank, assim, de tão fácil de mexer. E aí você vai comprar R$10 de qualquer criptomoeda. Após 48 horas, a Coinbase, ela te dá R$20 em Bitcoin. E aí você vai ter quase R$30, você pode fazer o que você quiser. Quer fazer um Pix pra tua conta, tomar uma cerveja, tomar um café? Beleza, mas a gente recomenda que você continue estudando aí o mercado, principalmente Bitcoin, né? E que você possa, com muito juízo, tá certo? Fazer os seus investimentos e chegar na sua liberdade financeira. Vamos lá, Carol. Bom, primo, vamos lá. Primeira Fala, pergunta. prima. Fala, prima, mas eu tô eu tô abaixo de pobre. Fala, prima rica, vai. Ô, Duda, me fala uma coisa, cara. Tá saindo essas notícias aí de carro elétrico, né? Que vai subir imposto, energia também, energia solar. A galera tomou um susto. Eu tenho um amigo que mexe com isso e ele falou, eu tomei um susto, porque ele mexe com isso daí, né, de carro elétrico. O que você acha? Hoje no Brasil, antes de tudo, você acha que vale a pena ter um carro próprio? Ah, carro próprio? Cara, eu vou falar. Depende muito da situação de vida da pessoa. Por exemplo, eu ouço muito papo assim... Ah, não precisa ter carro não, hoje em dia você pode fazer tudo com Uber. Depende de onde você mora. Porque se você mora na Vila Olímpia, na Vila Nova Conceição, no Alphaville, o Uber vai com um sorriso no rosto te buscar a hora que for. Agora vai morar em Osasco lá pra ver se os caras aceitam. Então, eu penso assim, o carro tem a questão do desejo e a questão da necessidade. Tem muita gente que gosta de carro pelo desejo, principalmente homem. Mulher também, mas homem, né, cresce jogando Need for Speed, né, os videogames lá e tal. Já é um prazer pro homem ter um carro, né? Só que hoje, se você é um jovem que mora com seus pais e trabalha home office, eu não teria. Porque é muito custo, é um trânsito absurdo, né, que tá ficando cada vez mais. É IPVA, é seguro. Só que eu tô falando de uma pessoa que não tem necessidade de ter um carro. Agora, se você tem filho, pra mim já é obrigatório você ter hoje em dia, entende? Tipo com cuidado, né? Pra ter mais segurança, né? Não é muito. Questão médica também, seu filho passa mal na madrugada. Até você encontrar um táxi, um Uber é complicado. Cara, né? vou te falar, esses dias
eu tava num evento, foi num evento chique, num restaurante chamado James, que fica ali no Itaim. Eu tive um encontro, né, de pessoal da incorporação, eram umas 11 horas. Eu fiquei 40 minutos esperando e tem um monte de testemunha aí, inclusive o Denis Nakamura, que teve que me levar pra casa, que é um amigo meu que tava lá. Fiquei 40 minutos, da Vila Olímpia até Osasco, cara, deve dar, sei lá, não sei, uns 15 quilômetros. Tava R$120 e mesmo assim ninguém aceitava. Nossa. Porque uma coisa tá barato, aí você pensa, pô, tá muito barato, por que ninguém tá aceitando? 120 conto, pô, eu iria buscar alguém lá por 120 conto, né? Ninguém aceita, por quê? Porque os caras não querem levar você pra bairro quebrada, tem medo de ser roubado. E olha que meu bairro nem é quebrada, é um bairro normalzinho assim, né? Às vezes eu tenho que ir pra igreja, de Osasco até a Lapa. É coisa de 18 minutos. É 20 minutos esperando, ninguém quer pegar lá. Caraca. Então, imagina se a pessoa tem filho, tem que levar alguém no hospital, né? Pô, eu vou fazer o quê? 2 horas da madrugada. Se nem às 11 aceitam, imagina 2 horas o filho morrendo, né? Então, eu acho que tem que ver a questão do quão necessário é para a situação da pessoa. Sim. E eu acho que isso vai ser uma tendência cada vez mais, que eu tenho me inteirado muito do mercado imobiliário, né? Cara, hoje em dia a maioria esmagadora dos prédios sendo construídos tem 30% só de vaga de carro. A maioria dos apartamentos hoje não tem mais vaga. Então, ou o governo vai ter que melhorar muito o transporte público, que ainda é muito caótico, né? Mas é melhor que o de Nova York. Nossa. Né? Porque tem gente que todo só mundo mete o pau no fala, Brasil. Vai lá pra Nova York pra você ver o fedor de mijo que é dentro das estações lá. Uma carniça as estações de trem de Nova York. E eu falo isso que eu e a Carol fomos com os influenciadores lá há alguns meses, né? Então, ou vai ter que ter ainda mais aplicativo para fazer concorrência com o Uber, né? Só que, cara, tá difícil, tá muito caro, não aceitam para levar, então eu hoje não consigo ficar sem carro. Embora eu prefira muito andar de trem para muito lugar por causa da questão do trânsito, Sim. né? Mas eu acho que tem a situação em que a pessoa quer o carro simplesmente pelo desejo de ter um carro, mas não precisa, né? Eu tenho um amigo meu que é o Renan Briotto. Ele tinha um carro, aí ele viu que o carro ficava mais parado do que outra coisa. Aí paga seguro, IPVA, um monte de frescuraiado. Aí ele vendeu o carro, aí ele investiu o dinheiro e com a renda passiva que gerava aquilo, ele andava de Uber sempre que ele precisava e ainda sobrava uma grana, né? Só que é isso, ele é jovem, não é casado, mora com os pais, né? Trabalhava tranquilo. Então, dependendo da situação, acho que não é questão de luxo, é questão de necessidade de ter um carro mesmo hoje. É que nem eu, né? Por exemplo, eu tenho um carro, meu namorado tem, né? A gente mora na vila, a gente trabalha muito home office, ele também. Uhum. Então eu decidi, falei, ó, eu vou vender meu carro, porque pra mim não vale a pena, né? Eu falei, vou vender. E falei, cara, eu ando muito de aplicativo, lógico, quando é à noite, um lugar mais perigoso, né? Ou, enfim, eventos mais noturnos, eu acabo usando o carro dele. Mas no dia a dia, eu ando, entendeu, prima? Eu ando normal, tipo, a minha rua ali onde eu moro tem tudo. Então, pra mim, eu vou a pé, entendeu? Boa. Muitos lugares. Uhum. Eu falei pro André, não faz sentido eu ter carro. Uhum. Né? Vem o PVA aí tá chegando, janeirão já chegou. é. Os caras mandam na mensagem no celular, ó, seu IPVA chegou, né? Uhum. Você falou um negócio importante, que é o custo de oportunidade, né, primo? Uhum. Que é o quê? Você comprou um carro, mas se você pegar essa grana e investir, você pode, às vezes, andar de aplicativo. O cara, às vezes, faz home office. Uhum. Pô, ele vai usar o carro aqui de final de semana. Sábado. Só que aí o cara gosta de tomar uma cachaça. Vai beber e vai pegar o carro? Pô, não é legal. Aí você pode se colocar em risco da ruína, né? Só pra ir pra balada já é melhor ir de Uber mesmo, Já né? é melhor ir de Uber. É. Mas e o carro elétrico, primo? Você chegou a fazer algum estudo Cara, sobre carro elétrico, se vale a pena, se não vale, no Ó, teu canal, inclusive? o que eu... É que assim, o carro elétrico hoje, ele ainda é muito fora do padrão do meu público, né? Porque é caro. É mais caro, né? Embora uma coisa que eu tô gostando é de ver essas marcas chinesas chegando aqui. O Cara, acabamento do carro Mano, é lindo, muito né? louco. Esse dia eu tava vendo um especialista de carro. Eu não sou especialista em carro, né? Mas era de um canal de um cara bem grande. Ele falou, provavelmente daqui pra frente, os carros importados 2020 até 2024 vão desvalorizar pra caramba. Porque um carro chinês hoje, que é muito mais barato do que esses importados, é outra experiência quando você entra dentro do carro. Por exemplo, a gente tá esperando ficar pronta a nossa casa, né? Porque não tá ainda. E então eu queria, hoje, eu tô com a HRV ainda, né? Eu queria trocar por aquele Haval.
sabe? Sei, Mano, é top. bonito demais aquele carro por dentro, mano. 2 tetos solar, tudo incrível, tela top, sai bem em todos os comparativos, sabe? Não vou Foi falar eleito o muito melhor aqui porque eu não de sou 2024, patrocinado, né? Se quiserem dar exato. uma rava pra gente, a gente aceita, né? Mas é um Mano, belo carro. Não, e aí você entra dentro dele, é um acabamento 1000 vezes mais incrível do que esses BMW e outros carros importados 2020 até 2024. Então, eu tô achando que esses carros chineses, eles vão fazer os outros ter que levantar o nível também, porque agora a gente tem que entregar o mesmo, né? Exato. E eu tô na expectativa de que esses carros chineses... Porque toda hora eu vejo notícia falando que agora vai ter um carro chinês popular que realmente vai ser popular, tipo por 40 mil, né? Porque aqui no Brasil o carro popular é pra 90 rico. pau, é. Então, vamos ver se eles chegando com carros mais simples, eles começam a bater mais esses carros aí, para os caras se tocar que 90 mil reais não se paga no mob. Exato. Né? Mas, aí a outra questão é o carro elétrico, né? Tipo, que tem o híbrido e tem o elétrico. Quando eu ganhei uma viagem de uma das empresas que eu sou patrocinado, eu fui para Paris. Cara, lá todo lugar tem carregador. Todo lugar que você ia tinha carregador. Agora aqui, você vai comprar um carro que é 100% elétrico, ele tem uma autonomia de 120 km. Beleza, eu vou pro interior aqui, e cadê o carregador lá agora? Né? Então, eu acho que ainda pode crescer mais o carro elétrico. Eu acho que ele é louco. Me faz falta o barulho. Porque eu gosto mais do barulho do carro do que do silêncio absoluto, né? Tipo, eu gosto de Opala, tá ligado? Mas ele é muito ágil, é muito rápido. Mano, o Raval mesmo, cara, você acelera o carro 2 toneladas, sei lá quanto pesa, muito mais rápido que HRV e tal, né? Mas eu acho que ainda falta muito pro carro elétrico pegar. Tem que ou melhorar muito essa autonomia aí, ou ter muito mais pontos de recarga aqui no Brasil. Eu acho legal, tá crescendo muito, a China tá trazendo muito, mas ainda não é uma coisa pro pobre. Porque esse carro custa mais caro do que o carro popular, que já não é pro pobre, porque é caríssimo, Acho né? que é 230 mil uma Raval. 0 quilômetro, né? E aí tem outros mais simples também, né? Tipo, tem a BYD também, né? Mano, eu tava vendo, tem um monte de marca chinesa chegando. Eu já não decorei todas. Mas eu sei que tem a GWM, tem a BYD... Tem aquela Tigo, né? Tigo 8, 7 lá. Aí acho que é Sherry, né? É Sherry, mas tem umas outras marcas que eu vi um modelo esse dia, eu falei, caramba, carro bonito do caramba, mano. Aí eu fui procurar e era uma marca que eu não decorei o nome ainda. Tá chegando uma concorrência muito grande de carro aqui no Brasil, né? BYD Omoda, acho que é um carro. Comentem aqui embaixo, eu não lembro o nome. Mas é um carro bonito pra caramba. E por dentro ele é muito bonito, né? E isso eu acho interessante. Como tem gente que ainda se apega mais à marca do que ao tanto que o carro entrega. Sim. Entende? Tipo assim, vou dar um exemplo, vai. O Thiago Nigro. Ele comprou um BYD. Eu acredito que ele fez parceria com a BYD, ou que ganhou uma grana e tal, né? Posso estar errado. Mas um monte de gente começou a descascar. Pô, velho, se liga, você é multimilionário, pra que você quer ter um BYD, né? Só que a verdade é que, às vezes, um desses carros aí, por mais que sejam muito mais baratos do que carros importados de 600 mil, entregam muito mais. E isso tem comparativo. Eu falo isso porque eu não sou especialista, mas eu acompanho quem é. E muitas vezes esses carros têm um acabamento muito melhor, têm um desempenho muito melhor, têm uma autonomia muito melhor, mas não tem o símbolozinho da BMW na frente, né? Então tem muita gente que ainda se apega mais ao status do que ao quanto que o veículo entrega realmente, né? Recentemente eu fui lá pra Curitiba e eu fui conhecer um cara lá que o cara é ricaço, rico pra caramba, né? Diretor de uma empresa enorme lá nessa área de papel e também de coisa de tecnologia, faz um monte de coisa que o cara tem. Aí eu fui pegar carona com ele tinha um Raval. Daí ele falou, Duda, eu já tive tudo quanto é carro que você imagina, mas hoje, cara, esse carro aqui, mesmo sendo na faixa de 200 e pouco mil, me entrega muito do que outros carros mais caros não entregam. Sim. Só que sempre tem gente que prefere a marquinha ali do status do que a entrega de fato, né? Pra você ter uma ideia, que nem aqui, a BYD acabou vencendo a Tesla, né? Vende mais que a Tesla. Nos Estados Unidos é o contrário. Tem Tesla pra caramba, você né? Vê muito é o Onix Tesla, dos Estados Unidos. Né? Você vê muito Tesla. É. Então, assim, tem essa questão, né? Brasil, BYD vem muito bem. E Tesla nos Estados Unidos vende muito. Mas também, ó, eu acho que esse negócio de carro, também, o que eu fico triste, eu vejo muito. A galera quer comprar o carro e ela não se planeja. Daí ela vai lá, ela vai, coitada, ela faz um monte de parcela e não consegue pagar o carro.
Então, o que eu acho que a galera tem que fazer? Qual que é o seu potencial de pagar? Pô, eu posso gastar tanto num carro. Beleza. Compra aquele carro e tá de boa. Fica andando com aquele carro. Não vai querer dar um passo maior que a perna, sabe? Porque a gente vê isso e, dá dó. Depois você perde seu carro, vai pra leilão. Agora, falando em financiamento, essas empresas chinesas, as concessionárias, eu não sei se é a indústria ou se é a concessionária, eles estão fazendo uns planos bem legais. Que é assim, você dá 60% de entrada. Se eu não me engano, VBID, eu não sei se é a Haval também. Mas você dava 60% de entrada e o restante em 36 vezes, 0% de juros. E aí eu fui mais a fundo entender como é que era. E você vai ver, não, realmente é 0%, só que tem o IOF. Beleza, o IOF você não tem como escapar. Mas mesmo assim, cara, se você tem um dinheiro à vista, compensa você deixar o seu dinheiro aplicado em fundos imobiliários, tirando 12% ao ano. Vai pagando. E você vai pagando tranquilo. Cara, um negócio legal. Então, o que eu tô entendendo? Que as chinesas estão entrando aqui, cara, pra ganhar mercado mesmo, sabe? E uma coisa também, né, é que até pouco tempo atrás, eu ainda tinha muito preconceito com coisa chinesa. Porque a gente vem de um histórico que coisa da China é coisa xing-ling. Made in China. É made in China, coisa tabajara. E tem muita gente que ainda tem preconceito com coisa da China, pensando no que acontecia realmente há alguns anos, que é tipo assim, se quebrar, 2 meses pra chegar a peça, né? Só que agora tem um monte de empresa que tá vindo pro Brasil, que tá começando a fabricar no Brasil, e sem contar que esses carros, às vezes, têm uma garantia de 6 anos, 8 anos. Eu confesso, eu ainda ficaria com receio de comprar um carro chinês que não tem garantia. Sim. Mas a partir do momento que ele tá com uma garantia dessa, pô, dá pra usar 4 anos tranquilo e ainda vai ter mais 2 anos de garantia depois se eu quiser vender, né? Mas tem muita gente que tem receio, né? E outra coisa, né? A China, ela sempre teve aquela ideia, né? Eu não fui pra lá ainda, né? Mas eu tenho amigos que foram, os caras tá falando, mano, é uma tecnologia que nem em Dubai eu vi. Tipo, você vai pro hotel, é tudo robô, velho. É um robô que te serve lá a comida do café da manhã, né? Então, eu ainda tinha a ideia de China. Tipo, sabe aquela visão da Índia? Sim. Um monte de carro de triciclo passando, né? Buzina pra caramba. Deve ter também algumas partes, mas a parte ali principal da China tá uma tecnologia absurda lá, né? Alguns amigos meus foram pra lá em novembro e falaram, Duda, é um negócio fora do comum. Então, tem muita qualidade as coisas. É que, às vezes, por ser mais barato, a gente desconfia, né? Pô, se esmola muito, né? Vou lá na Shine, as roupas que eu compro lá, várias é made in China. Boa. Pô, essa aqui é da Shine, né? Bonita. Tem coisa boa lá, né? China. Pô, os caras entregam iFood de drone. Os caras estão muito à frente. Eu vou em abril pra lá agora, depois eu te conto como é que é. Da hora. Mas, primo, mudando um pouquinho de assunto. Essas novas regras do Pix, eu não sei se você tá por dentro, mas muitas pessoas estão com medo. Poxa, e agora? O governo vai realmente fiscalizar? Não vai? Você chegou a estudar alguma coisa sobre isso? O que você pensa do Pix também? Eu vi sobre isso, só que você nunca sabe o que é fato e o que é fake, né? O que é... Porque há um tempo aí veio esse papo de que iam começar a cobrar e tal. Aí teve até um negócio do Haddad, que ele depois voltou atrás e falou que não era e era. Você fica sempre na dúvida, né? Cara, não faz sentido nenhum pra mim cobrar o Pix. O Pix é top. O Pix é top. Foi uma tecnologia incrível. Né? Negócio. Pô, cheguei de táxi aqui no estúdio, paguei Pix rapidão e fui embora. E é uma tecnologia muito louca que outros países ainda não têm, muitas vezes, né? Então é muito bom. Agora você fica com aquele receio. Será que foi o bom pra gente gostar? Porque tudo é assim, né? Que nem essa plataforma de streaming, né? Agora já tá tudo metendo anúncio lá, né? Eu já tava vendo uma lá, mesmo eu pagando, agora tem anúncio, caramba, pra eu pagar mais, né? Tem que pagar o anúncio plus agora. Então, às vezes, eles dão o gostinho da gente sentir pra depois meter a taxa, né? Cara, pra mim não faz sentido. Eu lembro que antigamente tinha taxa quando tinha TED, DOC, né? Tinha uma taxa, né? Mas o Pix, ele veio com a facilidade, a agilidade e a gratuidade, que eu acho muito bom. Mas, assim, eu não sei o que vai dar nessas regras aí, se vão mudar alguma coisa ou não, mas não faz nenhum sentido, né? Mas é aí que entra mais um ponto que eu gosto, que é as criptomoedas, né? Tipo, dá pra gente fazer muita coisa hoje por criptomoedas se a gente quiser fugir dessa taxa, caso futuramente comece a ter realmente taxa pra gente simplesmente fazer uma transferência pra alguém, né? Mas, assim, eu pago o maior pau pro Pix, achei uma tecnologia muito boa e inovadora. Eu lembro que no começo tinha uma gente com receio, não, isso é golpe, isso é coisa do satanás, não sei o quê, é a marca da besta, né? Mas hoje ninguém mais faz de outra forma. Sim, é muito prático, né? É muito, muito prático, né? Aí você também pagar por Pix uma coisa, né? Um boleto que você paga pelo QR Code, eu acho muito bom. Mas vamos ver, né, cara? Eu não sei quais foram as últimas notícias com relação a essa possibilidade de cobrar.
O que eu sempre vejo é gente falando que vai cobrar e gente falando que é fake news, né? Então, não sei como é que vai ser isso Eu aí. acho que a galera tá com medo também, primo, porque parece que a receita vai estar mais perto agora. Então, por exemplo, a galera tá com medo de, por exemplo, puta, eu ganhei uma grana, depositei pra minha esposa, pra ela, mesada da minha esposa. Como é que fica? Como é que eu vou dando provar, exemplo, né? eu não sou especialista. Mas, tipo, puta, passei, responder pra ela, aí a receita vai em cima dela. Pô, você tem que justificar o que é esse dinheiro. Aí até explicar que foi a mesada do marido. Cara, tem uns rolos. Assim, eu tô dando um exemplo, claro, quem for especialista comenta aqui embaixo, mas tem que ficar esperto. E é que nem o cara que vende alguma coisa. Por exemplo, eu vendo sorvete. Você ganhou aí R$5. Não, R$5 foi o que ele pagou, só que tem o meu custo também, né? Exato. Eu tive que comprar o palito, a embalagem, a água, o gelo, o sabor, a fruta, né? Então não faz muito sentido. Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí na prática, né? Mas tá meio enrolado. Agora, uma coisa que me preocupava mais do que esse negócio do Pix é o Drex, que toda hora eles prorrogam para um pouco depois, né? Tinham falado que iam lançar em 2024, aí depois mudaram, falaram que ia ser lançado em 2025, depois falou que ia ser no começo de 2026 e já prorrogaram de novo. Esse Drex, para mim, é mais preocupante ainda, porque aí é um negócio que é facilmente 100% controlado pelo governo, né? Tipo, absolutamente tudo que a gente fizer vai poder ser visto e controlado pelo governo. Não que a gente queira esconder, mas enche o saco esse controle exagerado, né? Excessivo em cima de nós, né? Não sei, eles prorrogaram por mais um tempo, deram uma pausa nisso, não sei quando que vão retomar essa ideia. Mas isso é uma coisa que pra mim é pior ainda, sabe? Se realmente acontecer. Tem gente que é a favor, é prático realmente, né? É mais interessante pensando pelo lado tecnológico, mas pela parte de controle, né? Aí é um negócio bem complicado mesmo e que não vai ter como fugir, né? Porque se eles lançarem o Drex, eu vi muita gente falando assim, é só eu não usar o Drex, eu usar o dinheiro. Não, tudo bem, mas só que e se as aposentadorias começarem a ser pagas em Drex? E se as empresas forem obrigadas a começar a pagar em Drex, né? Aí não tem como a gente fugir disso. Exato. Né? Mas também não sei que papo que vai dar isso aí, né? Tão protelando faz um tempo isso aí, vamos ver quando é que vai rolar, né? Hoje eu tava estudando, por incrível que pareça, eu gravei um vídeo sobre o Nubank, falando sobre os erros para as pessoas não errarem nisso. E assim, por exemplo, o que tá sendo falado, tá? É o que a gente fala, tudo pode mudar. Mas, por exemplo, você tem lá o cartão ultravioleta, né? Aí, por exemplo, um amigo, um parente pede emprestado o seu cartão para comprar uma geladeira, né? Aí, o que acontece? O pessoal vai estar de olho. Porque, seu cartão, você ganha 5, mas o seu cartão veio 10? De onde você gastou? Não bate, né? Até você falar que você emprestou cartão para sua prima ou para alguém que comprou, eles vão estar lá, você pode cair na malha fina. Aí tem outro exemplo também, né? Foi o que você falou. Se você... Uma das formas que eu acho interessante a galera prestar atenção é que, assim, o que cai no seu CPF, na sua conta física, eles vão estar mais de olho. Então, se você quiser receber sem ter tanta fiscalização, é você criar um MEI. Por quê? A pessoa que vende um sorvete na praia, ou vende um bolo, alguma coisa assim, muitas vezes ela não é MEI, né? Então, eles estão falando muito sobre isso, nessa questão. Então, tem vários errinhos ali que estão sendo orientados. E por que pro Nubank? Porque a gente tem acho que é mais de 115. É muito cliente. Muita gente usa o Nubank. Sim. Então, tem alguns errinhos que hoje eu gravei, que é para prestar um pouco de atenção, para você não cair na malha fina. Agora, se vai acontecer isso, a gente nunca sabe, porque isso aí mexe com muito banco. Entendeu? Sim. E aí eu acho que o banco pode ser que ele fale, peraí, aqui não. Imagina, se olhar todo mundo lá dá rolo. E imagina, o brasileiro, para ele prestar atenção nisso, tudo, né? A gente tá falando de um Brasil que também tem pessoas humildes. Pô, você vai massacrar o peão, né? Ele ganha lá... Pô, foi o que você falou, ele ganhou 10 mil, mas o custo dele tem que tirar também. Então é muita confusão isso daí, entendeu? E esse assunto é complicado porque vivem mudando o tempo todo. Tem algumas coisas que eu nem paro para me aprofundar muito por preguiça de saber que mesmo que eu estude pra caramba, daqui a uma semana mudou. É que nem, por exemplo, o pessoal vive me pedindo pra fazer vídeo sobre imposto de criptomoeda. Mano, mas isso é um caos. Nossa, é um caos muito esse negócio de técnico, imposto. cara. Nem difícil. Eu sei ao certo Não, também. eu já fui pra encontros com os maiores especialistas de cripto do Brasil. Os caras falam, Duda, é um saco, não, é dificílimo. E aí quando você começa a aprender, começa a mudar a regra. Em janeiro vai mudar não sei o quê. Eu nem gravo o vídeo, porque, pô, velho, vou ter que ficar fazendo vídeo toda semana. Galera, o vídeo que eu fiz lá já não vale mais nada, porque mudaram as regras, né? Sim. Então, é muito chato isso, né, cara? Mas
Vamos ver como é que vai ficar esse ano, né? Estamos só começando, né? Ô, primo, mas você citou a questão de criptomoeda. Você investe em criptomoeda? Isso. Como é que você lida hoje com isso? E você acredita que realmente pode ser uma solução para o mundo, as criptomoedas? Cara, eu acho que pode. Esses dias eu fiz até um vídeo falando sobre a história do dinheiro. A história do dinheiro, a história dos bancos, para chegar na história do Bitcoin, né? Por quê? Porque muita gente ainda não entendeu muito bem o que é criptomoeda, principalmente porque tem muita criptomoeda inútil que faz as pessoas acharem que toda criptomoeda é golpe, é pirâmide, é porcaria, né? E é muito interessante a história, né, do porquê que o Bitcoin em específico foi criado, né? Aí lá no vídeo eu fiz um resumo, né? Como que começou a história do dinheiro? Aí não sei pra quem lembra da época de escola, né? Eu não lembro quase nada da época de escola, mas uma palavra eu lembro que é escambo, né? Lá atrás, né? Aula Lá, de história. Lá atrás, milhares de anos atrás, não existia dinheiro. Então as pessoas, elas compravam por meio de trocas, que era o tal do escambo, né? Então, o André tem um pouco de milho, a Carol tem um pouco de arroz e eu tenho uma criação de frango. Aí eu vendo meu frango em troca do arroz, você pega o arroz em troca do milho e iam se fazendo trocas, né? Só que aí chegou um momento em que isso começou a ficar meio complicado, porque nem sempre o que eu tinha para oferecer interessava para Carol. Tipo assim, eu queria um pouco de arroz e eu só tenho frango. Só que você também tem frango. Aí eu não conseguia comprar o arroz porque eu só tenho frango para oferecer que ela já tem. E eles começaram a escolher alguns elementos, né? Algumas coisas específicas para padronizar como se fosse uma moeda de troca. E uma das primeiras foi o sal, né? Então, antigamente, muito antigamente, o sal era usado como moeda de troca. E daí que veio a palavra salário, né? Salarium. As pessoas recebiam pagamento em sal. Aí eu tava pesquisando sobre isso. Por que sal, né? Sal tão barato, né? Uma das coisas mais baratas é sal. Eu amo quando minha esposa fala pra eu comprar sal. Eu não gosto quando é azeite, né? Azeite, amor, não precisa. Mas o sal, além de servir como tempero e tal, ele é um ótimo conservante ou conservador de alimentos, né? Aí eu tava pesquisando, né? Por que o bacalhau ele é tão salgado? É porque ele vem lá da Noruega, lá do norte, num navio, e para os caras não gastar com um freezer dentro do navio, eles lotam o peixe no sal e ele chega aqui conservadinho, porque o sal evita que ele apodreça. Então, era algo muito útil naquela época. E aí começaram a usar o sal. Só que depois começaram a descobrir como extrair o sal do mar, da pedra e tal, virou coisa comum, começaram a mudar para gado, para outras coisas, até que em certo momento começaram a usar metais como forma de pagamento. Aí depois começou a usar prata e ouro. Até que em certo momento começaram a fazer as moedas mais ou menos parecidas com a gente. Só que aí, naquela época, o pessoal não tinha uma capacidade muito boa de saber qual era o metal. Tipo, é que nem eu. Parece que, se não me engano, as moedas que a gente usa é de níquel. Pô, vou saber, velho. Se alguém falar que é cobre, eu vou acreditar do mesmo jeito, né? Então, começou a ter muita falsificação. Aí vieram o pessoal da filosofia grega, os filósofos lá, né? Começou a surgir a política, veio o governo, né? Surgiu o governo, a democracia. E aí, ali naquele momento, dentro de um cenário onde as pessoas não sabiam identificar muito bem se um metal era valioso ou não era, o governo passou a emitir as moedas. Então, eles falaram, vem cá que agora nós, o governo, vamos emitir essas moedas aí para você ter certeza que ela realmente é do metal X ou Y, né? E começaram a fazer isso. Foi fazendo. Depois viraram as moedas que a gente conhece. E aí, em certo momento ao longo da história, começaram a surgir os bancos, né? Eu tô falando tudo isso só pra gente chegar na criptomoeda. Começaram a surgir os bancos. Se a gente for ver, desde 5, 6 mil anos atrás, já existia pessoas que faziam troca de moeda, né? Ou que emprestava dinheiro em troca de juros. Tipo, vou te emprestar X moeda de metal, só que depois você me entrega 20 a mais, né? Então, esse serviço sempre teve. Só que como as pessoas sempre gostaram muito de acumular coisas, esses cambistas, essas pessoas que emprestavam dinheiro, criaram um lugar físico, né? Para fazer essas trocas. E assim foram surgindo os bancos.
E aí que é interessante, porque o objeto do meu estudo era falar sobre o Bitcoin, mas eu pensei, por que o banco e o governo têm tanta parceria, né, nesse mercado? Aí, analisando, fui para livro, até li o livro do Bruno Perini, que chama Em Nome do Povo, é muito bom. Aí eu fui pro ChatGPT e tal. O que acontece? Os bancos começaram a ficar muito ricos, fazendo o que eles fazem hoje, que é empréstimo com juros e tudo mais. E ao longo dos séculos, os países tiveram muitas guerras. E guerra é um negócio caríssimo. Vai muita grana, né? O pessoal fala assim, vai ter guerra. Um país precisa pensar muito bem na hora de ter guerra, porque além de morrer muita gente do próprio exército, né, que nem os Estados Unidos. Até hoje os caras têm ódio da guerra do Vietnã, porque os caras estavam morrendo lá, né? E os próprios soldados dos Estados Unidos. E é caríssimo a indústria armamentista e tal. Então, ao longo dos séculos, os governos começaram a pegar dinheiro emprestado dos bancos, que tinham muita grana, em troca de benefícios. E aí surge do jeito que é hoje. Ainda tem muita coisa, né, dessas coisas de amarrada. E aí, o tempo foi passando, o governo emitia o dinheiro, o governo controlava o dinheiro, o nosso dinheiro ficava no banco. Aí, tô resumindo bem aqui, chega a crise de 2008, a crise subprime nos Estados Unidos, que foi uma crise que aconteceu no ano de 2008. Tô resumindo e simplificando bem aqui pro pessoal, tá? Os juros nos Estados Unidos estavam super baixos, o governo começou a fazer empréstimo adoidado. Empréstimo, financiamento, vai, pode pegar, filho, pode pagar, depois você paga. Começaram a fazer financiamento imobiliário, né? Os juros estavam baixos. E aí a crise chama subprime, porque eles emprestavam até para quem é subprime, abaixo do prime, ou seja, o pobre, né? Tipo, hoje, se a gente vai no banco fazer um empréstimo, os caras fazem toda uma análise para ver meus salários, qual que é o meu score. Lá em 2008, os Estados Unidos estava nem aí, começou a emprestar geral para todo mundo. Só que quando você faz um empréstimo, depois o cara tem que te devolver. Só que aí os juros dos Estados Unidos começaram a aumentar. Começou a crescer. E uma das promessas que os bancos faziam para os mais pobres era assim, vamos fazer o seguinte, meu querido, vem cá. Eu te empresto $5.000 e você vai ter juros bem baixinho, parcela bem baixinha. Só que ela vai aumentando ao longo do tempo. Só que aí até lá na frente você já vai estar bem, você consegue pagar a parcela mais alta. Mas não conseguiram. E aí os juros dos Estados Unidos começaram a aumentar. E a galera toda que começou a fazer financiamento, empréstimo de coisa de carro e tal, não conseguiu devolver o dinheiro. E aí, em algum momento, alguém começou a ficar preocupado. Falou, caramba, acho que vai dar treta isso aí, meu. Tem banco que emprestou dinheiro pra gente pra caramba, só que agora o povo não tá dando dinheiro pra sacar. E eles começaram a ir no banco pra querer pegar o dinheiro deles de volta, porque vai que quebra, né? Eu vou pegar meu dinheiro aí, vai que dá ruim esse negócio. Só que aí surgiu um problema que foi uma das origens do Bitcoin, que é a chamada corrida bancária. O que é a corrida bancária? Quando todo mundo vai correndo pro banco para tentar tirar o dinheiro dele. Só que, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você sabe, mas o dinheiro que você deixa no banco não tá lá. É só na tela. Não tá lá, Porque quando a gente investe, quando a gente deixa dinheiro no banco, o banco usa aquele dinheiro que você investiu, por exemplo, num CDB, para fazer outras coisas. Para emprestar pro Joãozinho, para ganhar mais dinheiro, para botar em outro investimento. Só que aí lá nos Estados Unidos, em 2008, a galera começou a correr pros bancos para sacar. Só que se 1.000 pessoas forem sacar, beleza. Agora, se milhões forem sacar, é a mesma coisa que no Brasil. Imagina, você acha que se todo cliente do Itaú for agora no Itaú para sacar todo o dinheiro, que deve estar na casa de trilhão, é capaz? Não vai ter dinheiro para todo mundo. E aí começou a gerar esse desespero, os bancos precisando de dinheiro, não tinha, começaram a quebrar banco, o Lehman Brothers quebrou, que era um bancão lá, tipo Bradesco e Itaú, bem grande, era um dos top 5 lá de maiores bancos. E todo mundo se ferrou. Eu fiz até um comparativo no vídeo, né? Com aquilo que aconteceu na época do Collor, na década de 90, que foi o confisco da poupança. E ninguém imaginava. Mano, 1 ano e meio, eu não lembrava que foi tanto assim, cara, 18 meses de bloqueio. E aí ferrou um monte de gente aqui. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? O governo, para tentar resolver a situação, injetou praticamente 1 trilhão, equivalente a 1 trilhão de reais na economia. A inflação subiu pra caramba, o povo estava sem dinheiro, sem acesso ao dinheiro e o preço das coisas aumentou.
Ou seja, todo mundo se ferrou, menos o governo e os bancos. E aí que um cara chegou e pensou, não, peraí, velho. Alguma coisa errada não tá certa. Primeiro, por mais que o nosso dinheiro esteja nos bancos, o dinheiro tá no banco. Se o banco fechar as portas, se o banco cair o sistema, eu não sei se... Eu tô vendo que aqui nesse estúdio tem uns negócios de filme. Tem um filme que eu gosto pra caramba, que é o Duro de Matar 4, do Bruce Willis. Aí lá acontece que um cara lá faz um hacker, ele invade o sistema lá do governo dos Estados Unidos e gera um caos no sistema financeiro do país. Ferrou, né? Então o cara pensou, bom, a gente tem um dinheiro que é controlado pelo governo, tá na mão dos bancos, os bancos ganham muito dinheiro, se o banco bloquear não vai estar comigo. Agora, aconteceu uma baita besteira por burrice dos bancos, a população se ferrou e o governo ajudou os bancos. A gente tem que pensar alguma coisa que não tenha mais a ver com o governo e com o banco. E aí que Satoshi Nakamoto, né, que não se sabe quem é exatamente, criou o Bitcoin, que é uma moeda que não pertence a nenhum banco, não pertence a nenhum governo, e ela é uma moeda que não é infinita. Ela tem 21 milhões de unidades. Então, por que eu acho incrível isso, o Bitcoin? Eu fiz toda essa história aqui para a pessoa entender. Porque, por incrível que pareça, ainda tem gente que fica comprando criptomoeda em banco. Cara, a criptomoeda ela foi feita justamente para você não depender mais de banco, né? Então, eu acho que a criptomoeda é incrível. O Bitcoin em especial é um negócio global. Ó, no ano passado, eu fui para Espanha, fui para Califórnia, fui para Dubai, fui para algum outro lugar do exterior que eu não me lembro agora. Todos eu consegui fazer compra com Bitcoin. Tranquilamente. Sim. Né? Então, ela é uma moeda global que, por mais que tenha gente que não vê ele como uma reserva de valor, eu vejo. Porque é um dinheiro que não está atrelado ao nosso real aqui do Brasil, sabe? Tipo, pô, o nosso real já está mais do que provado que desvaloriza pra caramba a cada ano que passa. Sim. Perdeu totalmente o poder de compra de 94, quando ele foi lançado, né? Então, eu acho incrível. E outra coisa interessante, tem muita gente que acha que é modinha. Cara, eu tava vendo esses dias o tanto de Bitcoin que os países têm. Mano, é muita grana. Tipo, os Estados Unidos tem muita grana em Bitcoin. China, até o Brasil tá começando a fazer reserva. Eu tava vendo aqui o Banco do Brasil é um dos maiores investidores institucionais de Bitcoin que tem, o Banco do Brasil. E tem gente ainda achando que é modinha, né? Então eu acho incrível, é algo que faz totalmente parte do meu patrimônio. Eu gosto pra caramba, eu tento aumentar cada vez mais o percentual que eu tenho, não só em Bitcoin, mas em outras criptos, mas o que eu mais gosto é o Bitcoin. Não tenho tudo em Bitcoin, mas é algo que pra mim é fundamental. E eu penso nele tanto como uma reserva de valor, ou seja, uma parte do meu patrimônio que não está atrelada a real, né? Futuramente, talvez ele vai ser mais usado como forma de pagamento, como já é em tantos países. Eu estava vendo alguma notícia relacionada, acho que é o Irã, se não me engano, que o Irã está usando muito Bitcoin, alguma coisa assim. Era algum país aí do Oriente Médio que está tendo um problema sério lá, que é algo que pode acontecer em qualquer país. Acho que é o Irã. É o Irã, né? É, então. E os caras estão começando a usar o Bitcoin porque está muito mais fácil de usar a própria moeda do país deles, né? Então, tá um conflito muito feio lá. tá zoado lá a situação, né? Tá feia a coisa. Então eu acho que é um negócio que veio para resolver muita coisa. É um negócio muito tecnológico. Ele ainda tem oscilações, tem muita variação de É preço. importante falar, porque a galera não dá pra ficar sempre subindo, né? Exato. Se fosse, todo mundo só botaria tudo lá, né? Então tem altas e baixas, né? E é algo que eu faço questão de ter. Eu gosto muito. E até como investimento também. Tipo assim, agora que a gente tá gravando aqui, tava na faixa de 89 mil, 90 mil. Cara, tem umas previsões muito boas, né? Claro que previsão é sempre uma previsão, né? Mas tem pessoas e empresas e até o Banco Central Europeu falando que o Bitcoin, um dia ele pode alcançar 10 milhões de dólares. Nossa. O Banco Central Europeu, não é o Zezinho da moto. É Da o banco, esquina. e é só botar no Google aí que você vai ver. Eles falaram, cara, existe essa possibilidade. Então, cara, eu prefiro ter, entende? Nem que seja um pouco. Qual o percentual que você tem hoje, Primo? Cara, hoje na minha carteira, a criptomoeda tá na casa de uns 30%. Boa bastante. Só que ele varia de acordo com quanto que tá a cotação, porque às Sim. vezes tem uma queda brusca e muda, né? De acordo com Sim. o todo que eu tenho, né? Cai pra 20, né? Eu tenho 5. 5%? Eu sou um pouco mais mesmo? conservador, eu tenho 5%. Mas é isso que você falou, ainda que seja um pouco.
Cara, dos 21 milhões de bitcoins que tem no mundo, só resta 1 milhão para ser minerado, que equivale, eu fiz os cálculos, a 4,76%. De todo o bitcoin que vai ter um dia no mundo, só 4% ainda está acessível para ser minerado e tal, né? Então, cara, eu falo pro meu público, né? Você não precisa amar Bitcoin, você não precisa ser um mega, nossa, especialista, mas, cara, não custa nada. Você gasta dinheiro com tanta coisa imbecil. Exato. Compra R$ 100 de Bitcoin e eu tenho meu Bitcoin. Vai que ele aumenta bem, né? Ou então Você não vai tá fora da corrida, né? Exato, e eu tenho o meu 0,0001 Bitcoin, né? Quem sabe futuramente aí valha muito mais, ou quem sabe, sei lá, ele se torne mais escasso, né? É porque a escassez é um ponto fortíssimo, né? Muito, é. Que a demanda não vai aumentar, a gente sabe. E a oferta diminui. Né? Cada vez... Então, então a escassez é um ponto forte. E a hora é boa, né? Eu falo, a hora é sempre boa agora, né? O momento... Você já ouviu uma frase? Alguém falou assim, o momento ideal era em 2009. O segundo melhor momento ideal é hoje, né? Exato. Compra agora, né? Às vezes o cara olha pra trás e fala assim, putz, não entrei. Aí ele não entra. Por exemplo, eu entrei em 2020. Eu também naquela época falei, putz, não entrei, meu. Podia ter entrado em 2015. E eu me entristeço por não ter entrado em 2020. Então, quando você tá vendo? Sempre vai ter alguém que vai estar chateado. Pode ser que daqui 10 anos o cara fale, puta, eu não entrei em 2026. Tava 90 mil só. 90 e hoje tá 1 milhão. Hoje tá 5 milhões de dólares. Pô, mas é isso. Agora, ô primo, você acha que o brasileiro tá entrando em 2026 muito endividado? Como é que tá essa... Você que tem um público mais pobre, né? Pelo seu canal Primo Pobre. O que você tá sentindo dessa galera? A galera tá endividada, tá muito nome no Serasa. Você chegou a ter acesso a esses dados? Como é que tá? Sim, a última vez que eu olhei, tava na casa dos 80% de endividamento, né? Só que sabe uma coisa... O brasileiro, de 100%, 80% tá endividado? É alto, né, mano? É altíssimo. Agora, sabe uma coisa que é interessante? Tipo assim, primeiro, uma questão de mentalidade. Se normalizou ter dívida. É normal. Ah, não, todo mundo tem. Cara, eu nunca gostei de ter dívida. Eu sempre corri atrás pra fazer minhas coisas e gerar meu próprio dinheiro pra não dever nada pra ninguém. Então, acho que um dos problemas é que tem muita gente endividada que não se incomoda por estar endividada. Todo mundo, meu vizinho também tá. A minha prima, a Beth também tá, minha prima. O problema é dela. Né? A vizinha falou que tá também. Então, eu acho que o que falta é um pouco dessa angústia de se estar endividado. Claro que tem dívida que tá totalmente sob controle, né? Que é a pessoa adimplente, né? Tipo, um financiamento imobiliário. É uma dívida, mas você tá pagando tudo certinho, tá ali em dia, beleza. Agora tem muitas vezes que tá com aquelas dívidas caóticas que viram uma bola de neve, né? Que é principalmente cartão de crédito, essas coisas aí, né? Limite, cheque especial. Que a pessoa vai passando, ela não se toca, ela vai indo. Quando vê a fatura, é um susto, né? Sim. É muito rápido que ela aumenta, né? Por causa dos juros. Aí, por que eu tô falando? Eu acho que o problema maior pra mim não é nem a dívida, é o quão acomodada a pessoa tá por estar endividada. Ela acha que é normal. Por quê? Porque a partir do momento em que ela começa a se incomodar, é muito fácil você deixar de ser um endividado. Vou dar um exemplo. A última vez que eu tinha visto uma estatística da Serasa, a média de dívida do brasileiro tá entre 3 e 4 mil. Então, primeiro, tem gente que está devendo 30, 40, mas a maioria é 3 a 4 mil. Não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Lá no meu canal, eu tenho um vídeo que chama 52 ideias de renda extra, que é o segundo vídeo mais visto do meu canal, né? Eu dou várias dicas de renda extra e a minha ideia é fazer aquelas ideias que eu dou na prática. Então, por exemplo, uma das ideias que eu dou lá é a pessoa fazer entrega de aplicativo, de iFood, 99 Food, esses negócios aí, né? A gente acompanhou. Aí eu falava assim, né? Eu pensava, cara, eu falava no meu canal, pessoal, se você fizer essa entrega aí de iFood, de 99, das 18, após o trabalho, das 18 até as 23, das 6 às 11, você consegue tirar mais de R$1.000 por mês. Eu achava. Até eu fazer. Eu chamei um amigo meu, que é o Pedro Pão, e ele é entregador de iFood, tava ganhando dinheiro pra caramba, mano. Daí eu falei, mano, vou fazer um vídeo com ele aí, vamos ver aí. Aí eu fui lá e gravei, tá no meu canal, quem quiser assistir. Em 1h30 de trabalho,
a gente teve já descontado a taxa do iFood, do 99, né? Em 1h30, a gente fez R$83 de lucro. 1h30. Aí você pensa, se você fizer isso por 1h30, de segunda a sexta, você vai ganhar R$400 por semana, que dá R$1.600 por mês. Um salário mínimo, trabalhando 1h30 por dia, e de bicicleta é a mesma coisa. Porque o pessoal falou que de bicicleta também tem uma demanda muito grande, e você tira o custo da moto, de gasolina, de um monte de coisa. Sim. Então, eu falava no meu canal, se você fizer isso das 6 às 11, você tira R$1.000. Não. Se você fizer isso das 6 às 7h30, você tira R$1,5. E aí você pensa, 3 meses fazendo isso, você já tem mais dinheiro do que a média da dívida dos brasileiros, que é de 3 a 4 mil. Exato. Eu fazer isso por 3 meses, eu vou tirar 4.500, que tem minha dívida, zerou, acabou. Só que é isso. A pessoa ela não tá tão incomodada por estar endividada. Por quê? Porque tá todo mundo. Entende, né? Não sei se tem a ver, mas em terra de céu, quem tem olho é rei, né? Tô parecendo Chapolin aqui, usando umas frases de efeito, né? Mas eu tô pensando assim, cara, num país em que tá todo mundo endividado, todo mundo acha que isso é o normal. Todo mundo acha que tá todo mundo... Não, mas eu não tenho. Ah, Duda, mas você é rico. Ah, mas antes eu era CLT e também não tinha. Ah, Duda, mas é porque não sei o que lá. Não, mas eu trabalhava... ganhava 3 mil por mês, tinha um financiamento, era casado e não tinha nenhuma dívida. A primeira dívida que eu fiz foi o meu apartamento que eu financiei. Então, as pessoas assim, não dói saber que tá toda endividada. E poderia fazer esse final de semana, né, primo? Sim, O cara trabalha de tranquilamente. segunda a sexta. Pô, pega um sábado, faz 3 horas então de iFood. Uhum. Vamos falar, puta, eu vou fazer na parte da noite ali, porque acho que a da iFood acho que é mais à noite, se eu não me engano, né? Mas no almoço dá também, tem promoção do mesmo jeito. Então, Teve entrega que a gente ganhou R$22 para uma entrega só. olha aí. Ó, tem um aplicativo, eu vou falar aqui, é 99, ele estava com uma campanha. Se você fizer 22 entregas no dia, você tem garantido R$400. 4, 8, 12, 6, 20. Se o cara trabalha de sábado, 24. R$2.400. 10 mil por mês. É engraçado que esse meu amigo, ele tava falando, né, Duda, sabe o que é louco? Porque o motoboy, ele tem aquela cara mais relaxadona, aquele jeito de vestir. Tem o seu jeitão. O estereótipo, né? Aí ele me falou, cara, a maioria do pessoal que eu conheço ganha muito menos que eu e fica me menosprezando. Tipo, é o CLT que ganha 3 mil e o motoboy tá ganhando 8. Olha. E aí, quando eu fiz esse vídeo, tá lá no Instagram e no YouTube também, tem um monte de comentário de gente falando, cara, eu comecei a mudar de vida porque eu comecei a fazer bico de motorista de aplicativo. Uber também dá pra ganhar. Ganha bem, Você falou de sábado, né? Tem uma seguidora do meu canal que ela começou a fazer serviço de diarista só de sábado. Olha aí. 250 pau por sábado. R$1.000 por R$1.000. mês, trabalhando 4 dias a mais. Já paga a parcela do empréstimo, Mas- talvez. Ou investe, né? Mas Sim. aí, mas aí também, eu vou falar 2 coisas que eu não sei. Pode ser que. Eu acho que eu vou contra alguns pensamentos da galera. Mas assim, ó, por exemplo, as pessoas falam assim: o que vale mais a pena, né? Você investir o dinheiro e pagando a dívida ou pagar a dívida total? Eu falo pagar a dívida total. Por quê? Porque o brasileiro endividado, muitas vezes, ele não vai conseguir entender a lógica, alguns sim, de investir e pegar aquele, né, por exemplo, vou investindo aqui porque vale mais a pena e eu vou pagando a dívida. Não, faz o seguinte, elimina as dívidas. Eu acho isso. Porque a dívida é muito ruim e ela vai crescendo, crescendo. E aí ele não consegue nem fazer pagar a dívida e também não investe o dinheiro. Ele fica perdido e gasta mais o dinheiro. Sim. Mas como é que o cara vai pagar a dívida total? Então, não, é o que eu tô querendo dizer é o seguinte, porque a pessoa às vezes fala assim, minha dívida é 2 mil, mas eu prefiro investir X dinheiro para ir pagando a minha dívida, certo? Uhum. Você quer dizer, antes de investir, já paga Antes a de dívida. investir, já- Tá. Uhum. Entendeu? Antes de você começar a investir, essa é a minha opinião, que vai contra muita gente. Paga a dívida. Uhum. Tem os 2 mil? Não vai fazer, não vou negociar ali mais barato. Tá. Por quê? Porque o brasileiro não sabe muitas vezes fazer isso. Aí o que ele vai fazer? Vai gastar o dinheiro, ele gasta e não paga a Não dívida. fica nenhum nem outro, né? Não fica nenhum nem outro. Ele o cara gasta tem que mais ser ainda. organizado. Então ele tem que ser aquela pessoa de falar assim, opa, pera aí, aqui tem dívida, beleza, eu consigo investir, mas ir pagando? Ok, mas você consegue fazer isso? Por isso que eu vou meio contra essa teoria, Não, entendeu? e às vezes também você tem vários mecanismos para você obter desconto no pagamento. Por exemplo, Feirão da Serasa. Pô, Feirão da tem Serasa é uma Tem um monte de maravilha. gente que não sabe disso. Sim. Cara, o que teve de gente que me mandou depoimento, que eu fiz um videozinho, né, divulgando.
Gente que pagou, literalmente, com 90% de desconto a dívida. Olha aí. Tipo assim, tava, sei lá, 2.000 e pouco, o cara pagou por 200 e poucos reais o negócio, sabe? E tem dívida muito. até de banco, se eu não me Tem engano, de né? banco, agora O tem banco de eu acho que é cartão o que de mais negocia, crédito. porque o banco quer tirar É. o cara das costas, né? É. O cara fala, eu já tô há 10 anos com esse cara devendo. É O melhor cara- um na mão do que dois voando, É, né? o cara já tá devendo 10 mil. Às vezes ele Uhum. fala, me dá 1.000zão aí Tá tudo e vai certo. viver Os sua juros vida. eu nem quero, vai ficar É. pago o principal. Mas eu acho que o grande ponto também que a gente tem que falar é o seguinte, que é o que eu vejo muito. A galera se endivida muito. Por quê? Porque ela se baseia na ostentação na internet. Eu sempre falo isso. Outro dia eu tava falando sobre isso. Ela vê o fulano com o carro, ou com a moto, ou com a blogueira lá que veste a roupa tal, o tênis tal. E aí, eu acho que um dos grandes fatores da gente ver as pessoas endividadas é essa questão da ostentação. A internet, é lógico, ela tem pontos muito positivos, mas eu acho que ela também frustra as pessoas. Então, a maioria das pessoas que eu vejo endividada sempre não é porque, por exemplo, vamos falar uma dívida entre que você está pagando apartamento e investimento, né? Mas assim, não é porque ela está investindo em algum curso, etc. Que aí é investimento. É porque ela está querendo usar o relógio que a outra pessoa usa, é porque ela quer usar o tênis que o fulano usa. Você entendeu? Sim. O brasileiro precisa, aprender muito isso. De não olhar pro lado, olha pra frente. Porque tudo que a gente conhece, você também deve conhecer, o André conhece bastante. De gente na internet, meu amigo, que tá todo endividado, quebrado e passa a imagem de rico. Sim, tem muito, é. Cara. Eu tava num podcast com um amigo meu, Marco Brito. Ele tem um podcast chamado Entrando na Mente, né? E ele tava falando que ele teve uma entrevista com uma mulher que acho que é neuro, sei lá da quanta, né? Essas mulheres que manjam do cérebro. Neurocientista, É. talvez. E aí, ela tava falando, né, que uma das maiores dificuldades do ser humano é a dificuldade para adiar o prazer. Eu quero agora. É Eu não vou isso. esperar nada. Aí tem até uma frase que eu coloquei lá no meu Instagram, né? Que tem muita pessoa que ainda tá na pobreza porque não sabe respeitar a hora certa de comprar as coisas. Eu quero agora porque eu mereço, a vida é uma só. Então tá bom, então viu aí, todo lascado aí, né? Então, tem muita gente. E a internet é complicada. Eu li um livro do Morgan Housel que ele fala um negócio interessante. Ele fala que antigamente eu me comparava com o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás. Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo é meu vizinho. Por quê? Porque eu vejo a vida da Carol Dias, eu vejo a vida do André, eu vejo a vida do Duda, eu vejo a vida do coach. Então, a internet, ela ampliou muito, de forma que agora eu me comparo com alguém que antigamente eu não tinha o menor acesso. Exato. Eu comprei um Onix. Nossa, mas esse cara aqui que mora no Alphaville, ele comprou um Audi A1, A2, sei lá o quê. Então, é a comparação que gera. E aí é importante a gente ter personalidade a ponto de definir o que é importante para nós. Porque senão a gente vai ser sempre uma pessoa que tá olhando o que o outro tem e querendo igual, mesmo aquilo que a gente, no fundo, não quer. A gente, no fundo, muitas vezes não quer. Só pra não falar precisa. que tem também igual ao outro. E outra coisa que o Morgan fala no livro dele é que, às vezes, tem um negócio da dopamina, né? Aquele prazer. A gente tem prazer em comprar. Mas depois que a gente compra, a gente vê que aquilo não gerou tanto de prazer que a gente esperava que ele geraria. Por quê? Porque o prazer é o de comprar. Eu não sei vocês, eu sou bem controlado. Eu também. Mas às vezes, quando quebra algo, me dá um prazerzinho de saber, eu vou comprar um novo. Por quê? Porque tem esse prazer de comprar. Te gera, né? sei lá, dopamina. Deve gerar alguma coisa no cérebro. Gera. Só que aí, para nós que somos mais controlados, a gente tem esse prazer e a gente compra o que a gente precisa. Sim. A pessoa que é descontrolada, ela compra um monte de inutilidade pelo prazer da compra. Só que aí depois... Não vale mudou mais em nada a minha vida. Eu escuto muita gente falando. Encosta o negócio. Tem um pessoal rico mesmo, rico, que fala assim: vou comprar a Lamborghini. Aí a pessoa compra e fala: putz, não tem mais graça. Vou comprar o avião. Aí já não tem mais graça. Meu namorado, sem brincadeira, eu conversei com ele ontem. Eu vou ter que tirar o telefone. Eu vou falar aqui, eu tenho que tirar o telefone dele à noite. Fala baixinho pra ninguém escutar. Não, porque, você não tá entendendo. Eu sou uma pessoa controlada, o André sabe disso. Eu compro uns negócios assim, quando eu preciso, tem coisas que eu gosto e compro. Mas assim, ele falou assim pra mim: você não sabe, amor, o que tá acontecendo. Às vezes eu não durmo, que ele fica acordado na madrugada,
E ele falou que ele vai lá e sai comprando coisa. Compra Pra quem tem tênis, insônia, Eu é falei, péssimo, né? Eu falei, meu, vou tirar seu telefone, você vai ficar sem o telefone. É. Porque chega umas coisas lá, eu falo, o que é isso? Rafael. Esse cara já falou, meu. E aí ele me falou, cara, eu acho que eu tô virando, tem algum problema. Consumista. Ô, primo, mas e relógio que tá nessa moda? Porque a gente vê muito milionário, né? Inclusive, alguns já vieram aqui também. E a gente sabe que eles são apaixonados por relógio. E assim, muitas vezes quando eles falam, é de um certo até incentivo pro público, assim, pô, é legal, porque te traz um network diferente, você pode entrar numa rede de amigos diferente, outros falam que o relógio se valoriza e tudo mais. Eu vou te falar, cara, eu sou um cara que, graças a Deus, hoje tô bem financeiramente, mas eu, particularmente, eu não gosto. Eu não sou muito chegado em carro, eu não sou muito chegado em relógio, meu negócio é viajar, gosto de viajar. Mas, por exemplo, esse relógio aqui que eu tô é 900 pila, eu comprei lá na Vivara ainda. Vou falar o nome aqui, pô, Vivara, que todo mundo, né? Sei lá, Marina Rui Barbosa, acho que é garota propaganda. Pô, paguei 900 pila, cara, me serve bem pra caramba, é bonitinho e tal. Mas, assim, qual que é a tua opinião sobre isso? Tá, ó. O prazer vai variar de acordo com a pessoa. Tem um livro que eu fiz resumo esses dias no meu canal, que é muito bom. Acho que foi o melhor livro que eu li em 2025. Chama A Arte de Gastar Dinheiro. É um cara que ele entrevistou pessoas normais, mas principalmente riquíssimas. E lá ele fala algumas coisas interessantes. Então, primeira coisa que ele fala muito. Cada um tem prazer em gastar de uma forma diferente do outro. E eu não tenho que provar para o outro, eu não tenho que convencer o outro a querer gastar com aquilo que eu gosto. Sim. Aí é interessante, ele fala assim, por exemplo, eu sou o Duda, eu gosto de churrasco. O André, por exemplo, gosta de sushi e a Carol gosta de pizza. Ninguém fica enchendo o saco por causa de, nossa, não, você tem que gostar de churrasco, não pode gostar de sushi. Não, Duda, você tem que gostar de pizza. Mano, cada um tem um gosto e a gente se respeita. Mas quando se trata de gastar dinheiro, todo mundo quer dar um palpite sobre como o outro tem que gastar. E lá ele fala, uma frase muito boa, né? Ele fala que é um sinal de imaturidade e falta de sabedoria achar que todo mundo tem que gostar da mesma coisa que você gosta. Sim. E também é sinal de imaturidade achar que os outros não podem gostar daquilo que eu não gosto. Entende? Então, o princípio do livro é falar, cada um gosta de gastar com uma coisa. E eu não tenho que meter o pau e não tenho que criticar, eu não tenho que tentar convencer ninguém, porque gosto é gosto. Então, tem gente que gosta de relógio? Tem. Eu tenho amigos que gostam de relógio, de Rolex e tal. Só que eles não me enchem o saco porque eu uso Mi Band, porque eles sabem que eu não gosto, né? Então, primeira coisa, cada um tem um gosto. Agora, o que eu acho importante a gente pensar aqui? Tem o grupinho da galera que fala que para você entrar na roda dos ricos, você tem que ter um bom relógio. O que eu vou falar? Para você entrar na roda... eu não posso falar isso porque vai ser muito preconceituoso. Vou falar. Para você entrar na roda dos ricos idiotas, você tem que ter um relógio também. Por que eu tô falando isso? Porque os caras mais ricos que eu já entrevistei na minha vida, nível bilhão pra cima, tá cagando pra relógio. O que eu vejo é que o coach novo rico vem com esse papinho. Por quê? Porque ele tá numa bolha de coaches novo rico que se importa com isso. Cara, já foi gente lá já foi vários bilionários lá no meu programa, nível Forbes, assim, os 100 caras mais ricos do Brasil. Tá cagando pra isso. Luiz e Barça. E é incrível porque esse povo, eles tentam padronizar. Esse que é o problema. Se você gosta, beleza, mas não vem falar assim, pra você entrar na roda de um rico, você tem que ter um relógio caro. Não. Pra você entrar na roda dos ricos que valorizam relógio caro, você tem que ter um relógio caro. E às vezes você não quer entrar nessa roda, né? Nem um pouco. Vai te agregar, você vai se endividar pra entrar numa roda que talvez você nem quer estar lá. Sim, né? Exato. Então, e tem umas padronizações que eu acho meio medíocres. Por exemplo, o pessoal fala, você sabe muito sobre a pessoa com base no relógio. Pô, velho, eu já vi um monte de traficante, de funkeiro fumando maconha na favela com Rolex. Exato. E mostra o quê? Correndo de ouro. Mostra o quê da pessoa? Porcaria nenhuma. Entende? Aí, uma vez eu achei legal, eu entrevistei uma mulher lá no meu programa, que também é bilionária. Só uma das empresas dela vale quase 5 bilhões, né? E ela falou, Duda,
É muito comum as pessoas chegarem pra mim querendo me impressionar com os bens dela. Cara, eu não me impressiono com o teu relógio. Eu me impressiono em saber qual livro que você leu pela última vez. Aí eu gosto. Por quê? Porque eu gosto de valorizar isso. E aí, nesse mesmo livro, A Arte de Gastar Dinheiro, ele fala sobre um jogador de basquete, que ele era conhecido por não ostentar nem um pouco. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tá no livro lá. Ele era muito rico, milionário, né? Americano, você lembra? É, americano, é. No resumo que eu fiz tem o nome dele, mas agora não lembro. Aí, as pessoas criticavam ele por causa desse tipo de coisa. Por que você não tem um relógio caro? Por que você não tem uma Lamborghini Urus, né? Sei lá, Urus, sei lá. Ele fala, cara, isso não me dá prazer. Não, mas as pessoas vão pensar o quê de você? Aí o jogador falou assim, cara, existem pessoas que têm admiração e aceitação da pessoa por causa do relógio, por causa do carro. Existem pessoas que têm admiração e aceitação da pessoa por causa da competência. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu sou o jogador que eu sou. E aí, isso eu acho louco, que aí entra um pouco na parte da ostentação. O que eu vejo da ostentação? A ostentação é uma forma de a pessoa que se vê pequena tentar provar o valor dela. Às vezes ela é habilidosa, só que ela se vê incompetente, ela se vê desinteressante, ela se vê ignorante, então eu vou comprar um relógio caro para ver se assim eu consigo ser aceito. Então, eu ouço muito, e já foi no meu programa Pobre Show, esse tipo de pessoa que fala sobre, e não é o Pablo Marçal, tá? Que normalmente o pessoal acha que, todo mundo acha que tudo que eu falo vai falar que é do Marçal. Mas não é ele, mas já foi outros caras lá no meu programa que tem esse discurso. Cara, é só com um relógio desse que eu consigo entrar no círculo dos milionários. Eu vou falar. É só com um relógio desse que você consegue entrar no círculo dos milionários que se importam com isso. Só que tem e normalmente isso aí pra mim é uma mediocridade. Você considerar uma pessoa com base no relógio que ela usa, né? Às vezes tá lá dividido. E que nem eu gosto de relógio, é uma coisa que eu gosto. Aí, tudo então, bem. tudo bem. É. Se bem que aqui em São Paulo tá um perigo andar de relógio. Mas assim, eu gosto de relógio e, eu tô na roda com a turma, mas não tô nem aí se tá usando relógio tal. Eu uso, eu gosto, beleza, né? Rolex e tal. Mas assim, eu acho que a pessoa ser, como é que você falou, julgada pelo carro, pelo relógio, Vou te falar a real, Duda, eu não ligo pra roupa. Por exemplo, eu compro um negócio, eu gostei, eu levo a mesma roupa com cores diferentes. Porque eu não tenho paciência, sabe? Então, assim, eu sou essa Carol, eu uso, a minha roupa relaxada, o meu tênis do jeito que eu sou, tal. Agora, eu gosto de relógio? Beleza, mas é por isso que eu vou ser melhor que alguém? Lógico que não. Entendeu? E tem gente Aliás, você citou uma coisa importante, Carol, e eu vou falar aqui, até tomar a liberdade de falar, o André Machado teve aqui, o Ogro, que, aliás, um grande abraço pra ele, é um cara fantástico, e aí a esposa dele veio assistir ele aqui. Cara, aí beleza, acabamos o podcast, povo, legal pra caramba, um cara inteligentíssimo. Passou umas 2, 3 horas, pinga um WhatsApp aqui pra mim. Tá lá, André Machado, o Ogro, né? Que, aliás, tem um canal muito legal também, ele é muito bacana, um trader fantástico. E ele falou, pô, cara, fui assaltado. Tava saindo de um restaurante que eu fui almoçar perto do teu estúdio, e eu e minha esposa fomos assaltados. Levaram o Rolex dele e da esposa, cara. Fogo, aqui em São Paulo. E aí ele falou, pô, dei bobeira, não tava com o carro blindado e tal. Nossa. Então, assim, o que a pessoa tem que entender é que um relógio desse aqui no Brasil, você tem que considerar que você vai estar avisado. Existem quadrilhas especializadas em restaurantes ou em aeroportos que estão de olho. Então, numa dessa o cara se endividou pra caramba. Aí você vê aí uma pessoa que incentiva você a comprar um relógio desse. O cara se endividou pra comprar um relógio, pra numa dessa, pô, vou fazer negócios e tal. Puta, aí o cara é assaltado. O cara acaba com a vida dele. É um prejuízo do caramba. Isso aí vale pra carro, vale pra um monte de outras coisas também, Exatamente. né? É um imã de... Pô, é a mesma coisa que você colocar um cordão de ouro e sair andando por aí. O relógio é a mesma coisa. Os caras hoje em dia sabem. Ele bate o olho e opa... O cara que é ladrão o cara já sabe, né, primo? E pra você ter ideia, eu tinha um amigo que ele falava assim pra mim, Carol, e ele nem fala por mal, não, ele é gente finíssima. Ele é fazendeiro, né? Ele falava assim, Carol, meu dinheiro tá lá no Banco do Brasil, só que eu ganho tanto dinheiro que eu já não sei mais o que fazer. Mas não é porque ele é arrogante, ele falou, eu quero fazer... Lógico, ajudava várias instituições e tal, mas ele falou, eu não sei o que fazer. E é isso, cara, às vezes você vê um fazendeiro, alguém... Falando fazendeiro assim, que é muito comum, né? Você vê tal, você fala, esse cara aí... Só que às vezes aquele cara é um baita de um bilionário, mas ele tá pouco se lixando, se ele tá de bota, tênis, sujo, calça jeans, calça tal. E é isso que eu falei, essa ostentação da internet. Você vê lá, a loja do dia não sei quem. Eu vou falar do Pablo Marçal aqui.
Você vê o relógio do Pablo Marçal. Puta, que relógio lindo e tal. Mas o Beleza, Pablo pode ter um mas relógio ele desse. pode Sim, ter. sim, Mano, a garagem é. do Pablo Marçal, cara, é uma garagem que é Só carrão. inacreditável. É. Entendeu? Tipo, você fala, mas é o Pablo Marçal que pode, que ele tá ali. E pra ele faz sentido. Mas eu nunca vi o Pablo Marçal falar assim, ó, vai lá, você tem que comprar o relógio tal. Entendeu? Não tem nada a ver, sabe? Esse que eu acho que é o problema, quando a pessoa fica estabelecendo regra. Entende? Tipo assim, cara, se eu fosse um desses caras, eu faria um vídeo. Galera, olha o relógio que eu comprei. Pra mim foi uma conquista. Eu me dei de presente quando eu conquistei meu primeira empresa, não sei o que lá. Custa 200 mil, é muito legal. Se você gosta, espero que um dia você consiga ter também. E que você consiga realizar seu sonho. É isso. Agora, o que os caras fazem? Olha esse relógio aqui, ó. E sem um desse, você não é nada. Sem um desse aqui, meu amigo, você não vai entrar em Viralizou roda vídeos nenhuma. assim já. Uma ova. A maioria dos Acho que a caras pessoa muito até se ricos não expressou ligam. mal. Às vezes a pessoa até se expressou mal. Porque realmente eu cheguei a ver uns vídeos assim e não sou legal, sabe? Agora, primo, eu vi um vídeo no teu canal. Aliás, teu canal pobre, primo pobre mesmo, né? Pra Primo te achar, pobre, muito fácil. São 5 milhões de inscritos? Tá com 4 milhões lá e tem o Pobre Show, que é o de entrevistas. Um podcast, é um formato podcast, né? Isso, é tipo um podcast Nós já fomos lá, muito legal. com umas diferencinhas lá de quadros e Continua coisa de a humor. cantar, tem ainda cantando, A tudo? gente teve que tirar porque tava tendo muito banimento do Direito autoral. YouTube. Mesmo direito- cantando a música, tava dando direito autoral. E a gente tinha que cortar e Pô, zoava era mó todo o algoritmo. Era mó Aí legal. tivemos que tirar, mas o de vocês está salvo lá até hoje, né? É muito legal. É. Ô, primo, eu vi no seu canal, no Primo Pobre, que você fez um vídeo que viralizou muito bacana, que são metas pra sair da pobreza em 2026. Boa. E, inclusive, em um outro vídeo você fala como sair da pobreza em 12 meses. Boa, boa. Muito legal. Explica um pouquinho sobre isso aí. Cara, todo ano, o último vídeo do ano é como sair da pobreza em um ano e o primeiro é metas para esse ano, né? Então, como sair da pobreza é um vídeo que eu faço todo ano. É o último vídeo do ano para que a pessoa já vire o ano com essa mentalidade já. Então, primeira coisa, como sair da pobreza? A gente tem que definir o que é pobreza e eu vou dar a minha definição. A minha definição de pobreza é você estar todo endividado, não ter nenhum real no banco e trabalhar o mês inteiro só para pagar conta e boleto. Isso dá para resolver em um ano. Ficar milionário, não. Aí é outros 500, né? Eu sempre falo, baixa a régua, filho. Tem gente que quer ficar milionário e não consegue nem quitar as dívidas. Baixa a régua, né? Que aí é o que eu falo no vídeo sobre metas. Então, como que a pessoa faz para sair da pobreza em um ano? É possível? É. Dá. É gostoso? Não, não é. Por quê? Primeiro, ela vai ter que... Aí eu falo bem escrachado, quem segue meu canal já tá acostumado, tá? Não é arrogância, é só minha didática mesmo. Primeira coisa, deixar de ser burro. Como deixar de ser burro? É parar de fazer os hábitos idiotas que você comete todo ano e por isso você continua na pobreza desde sempre. Então, como que eu vou deixar de ser burro? Expondo educação financeira, trazendo educação financeira para minha mente. Lendo livros, assistindo Irmãos Dias Podcast, andando com gente que gosta de falar sobre isso. Eu preciso trazer a educação financeira. Por quê? Porque é o trazer a educação financeira que vai mostrar os erros que eu estou cometendo. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Caramba, olha, não é que eu cometo esse erro mesmo? Caramba, não é que eu sempre fui um ostentador e nunca mudou em nada a minha vida, não me ajudou em nada? Então, quando a gente traz educação financeira para a gente começa a identificar os erros. Se a gente não traz educação financeira, a gente não identifica que aquilo é um erro. Vou dar um exemplo. Faz um ano, acho mais ou menos, eu fui com a minha esposa para um casamento que era, acho que em Sorocaba. E a gente foi lá, eu fui dirigindo, a Mayara do meu lado e a gente foi conversando. Aí, em algum momento, a Mayara começou a falar assim, nossa, amor, você não tem noção. Ela estava mexendo no celular. Nossa, amor, você não tem noção o que essa minha amiga fez. Eu falei, o que foi? Meu, você acredita que ela fez uma compra de um negócio que não precisava, aí parcelou um monte de vez, só que aí ela não conseguiu pagar, aí ela fez outro cartão para tentar usar o limite do outro cartão para pagar aquilo, e agora ela tá com 3 cartões estourados. Parece minha mãe. Minha mãe Eu vou ver se não era ela, né? Minha mãe, sempre que ela vai pagar uma conta, ela fala assim, ela vai num restaurante, ela passa um cartão, aí, senhora, esse aqui não passou. Aí eu, então passa isso aqui. Então passa isso aqui. Aí ela fala, não, é que eu faço o jogo com um cartão, com o outro, meu Deus do No céu. Unidunité, né? Aí ela falou, olha, você acredita, amor, que ela fez isso? Daí eu falei, cara, dirigindo, né? Caramba, sério? Nossa, que zoado, meu.
E um amigo meu, amor, que fez um financiamento de uma casa, aí tava pagando um valor muito alto, só que aí os juros lá, tal, teve um problema de receita dele. Eu tento, às vezes, mexer para não ser identificado, né? Quem é a pessoa para os meus amigos, né? Então, ele tava fazendo isso, aí começou a dar problema. Ele fez um consórcio para ver se era sorteado, para tentar dar lance com o fundo de garantia dele. Não conseguiu, agora ele não consegue pagar nem o financiamento, nem o consórcio, está mais lascado ainda. E a gente foi conversando. Aí, em algum momento, eu falei para Mayara, amor, você percebe que se a gente não tivesse estudado sobre educação financeira, a gente não conseguiria identificar esses erros. A gente acharia que é algo normal. Por quê? Porque se eu não trago princípios e lições de educação financeira e de inteligência financeira, eu não consigo identificar quais são as burrices financeiras que eu cometo. Então, lá nesse Como Sair da Pobreza em um Ano, primeiro, tem que deixar de ser burro. Segundo, como? Trazendo educação financeira para nossa vida. Terceiro, se é pobre, vai ter que fazer renda extra. Vai, te vira, filho. Vai ter que arranjar uma renda extra em 2020. Você quer sair da pobreza em 2026? Vai ter que ter uma renda extra em 2026, ou 2 ou 3. Vai se sacrificar? Vai se sacrificar. Vai, tem que fazer. Exato. Aí eu dei alguns exemplos de renda extra, tipo esse do Uber, de iFood, de fazer bolo. Aí eu falei, vamos lá. Lembra que eu falei do pobre, todo endividado, sem dinheiro e trabalha só para pagar boleto. Primeiro problema que a gente tem que resolver, dívida. Aí eu falei, por isso que eu comecei lá no começo, não seja burro. E aí eu volto nisso lá. Lembra que eu falei sobre burrice? Se você acha que é normal tá todo endividado, você é burro, cara, não é normal. O normal é não dever nada pra ninguém. Quem foi que falou que é normal dever pra todo mundo? Exato. Né? Então, foca nisso. E aí o vídeo eu vou falando na lata mesmo. Eu vou falar, cara, na boa, você quer quitar tua dívida. Só que assim que cai o 13º, você compra um tênis, você é burro. Pô, você quer quitar suas dívidas. Só que assim que você consegue ganhar uma graninha a mais, você compra mais um moletom e um boné da New Era. Você é burro. Por quê? Porque você está tomando decisões que não são compatíveis com os seus sonhos e desejos, que é tirar as dívidas. Então eu falo, vamos focar, caramba. Vai fazer renda extra? Vai quitar essa droga aí. Então, se fazendo Uber, vamos baixar para R$1.000 por mês. Você faz R$1.000. No primeiro trimestre de 2026, você já consegue dinheiro para quitar suas dívidas. Acabou. Opa, a primeira característica lá de ser um endividado, né? O pobre é o que está todo endividado, já foi resolvida. Sim. Vai continuar. Duda, já que ter dívida, posso parar? Não. Por quê? Porque você tem que ter dinheiro, tem que ter reserva de emergência e começar a investir. Continua fazendo por mais 3 meses. Fez por mais 3 meses? Chegamos lá em julho, você já tem mais 3.000 da tua renda extra, uma reservinha de emergência de 3.000. Posso parar? Não, não. Você ainda não tem dinheiro, você só tem uma reserva de emergência. Agora você precisa de dinheiro. Faz por mais 6. Você vai conseguir juntar 6.000 investido. Moral da história, se você estiver disposto a 2 coisas, estudar e fazer renda extra, em 1 ano você quita todas as suas dívidas, monta uma reserva e se torna um investidor. Acabou. Isso é o pobre pra mim, entende? Eu não começo o vídeo falando assim, mano, em 2027 você vai ter 100.000. Não, 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 não. Você vai deixar de ser um endividado todo cagado, vai começar a ter dinheiro e vai começar a poder usar o teu salário pra curtir. Por quê? Porque você quitou suas dívidas. Hoje, a fatura média do cartão de crédito do Brasil é 1.500. É o salário mínimo. Como que um país que o salário mínimo é 1.500, a fatura do cartão também é 1.500, né? Então a pessoa fala, Duda, como é que eu vou conseguir comprar as coisas sem me endividar? Claro, cai o teu salário na conta. 100% é para pagar suas dívidas. Se você quitar as dívidas, o teu salário vai ser para você poder curtir, investir e desfrutar. Porque você trabalhou sendo fio de jegue, para trabalhar só para pagar boleto. Sim. Né? Então, é isso. Aí, esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram, foi bem legal. Uma seguidora me mandou um link de uma mulher chamada Caterine. Essa mulher, ela fez um vídeo no YouTube, eu não conheço ela, não sei nem se é de São Paulo, de onde que é. Ela fez um vídeo, e o vídeo, o título é assim, Como eu mudei de vida fazendo por 1 ano tudo que o primo pobre fala. Mano, louco. Tipo, eu fui ver lá, né? Eu fiz até comentário. Cara, parabéns, fico feliz, obrigado por ter me mencionado. E ela vai falando. Exatamente isso que eu tô falando. Gente, eu assisto o vídeo do primo pobre e eu vejo o que ele fala, eu vejo que muita gente tá mudando de vida. Eu falei, eu vou tentar também. Aí ela fez exatamente isso. Começou a focar, começou a fazer renda extra, parou de gastar totalmente ela e o marido dela,
E foi fazendo. Só sei que no final do ano ela falou, gente, a minha vida mudou totalmente. E ela conseguiu, usando os métodos lá que eu falo no meu canal, ela estava com uma dívida de mais de 70 mil reais. Ela quitou isso e resolveu tudo em 1 ano. Olha. Então, assim, é fazer. Só que quem está disposto a fazer É. renda extra? Ah, Duda, não é Vou justo. perder meu sábado, É. meu churrasco, domingo, que é, Então que é o dia da continua. ressaca. É. E Eu aí sei o que cara não- é o que o Duda falou, não é gostoso. É. Mas não é gostoso pra ninguém, pô. Não é gostoso com o André, quando ele ia pro banco lá, trabalhar hora extra e levar marmita. Sim, né? Então, todo sim, mundo... é. Também não era gostoso pra mim ficar lá com o panfleto entregando na rua. Também Uhum. não era gostoso pra você. Então, assim, o pessoal tem que entender. Sempre vai ter gente que é bom pra arranjar desculpa e gente que é bom pra resolver e fazer. Isso é. Tanto que se você for ver no vídeo de 52 ideias de renda extra lá que eu dou, tem um monte de comentário, de gente agradecendo, falando que por causa daquele vídeo, hoje virou um empresário. E no Sim. mesmo vídeo tem um monte de comentário falando, isso não é justo, o governo que tem que me ajudar. Entende? Então, continua esperando, O né? pessoal quer o assistencialismo, né? Exato. E o assistencialismo, às vezes, não é o caminho. É o caminho de quebrar um país até. Se você dá muito assistencialismo, o cara se acomoda Preju. ali, ele não quer produzir. A Carol deu essa ideia da marmita, o primo. O que acontece? Eu não lembro o ano agora, mas acho que foi 2011. Foi a primeira vez que eu fui pra Disney. Uhum. Que eu sempre tive o sonho de sair do Brasil, porque eu amo viajar, cara. Eu conheço hoje Uhum. 38 em 39 países. Da hora, hein? Mas a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2011. Eu não tinha condições antes. E aí eu namorava na época, a gente colocou uma meta. Pô, vamos. Cara, a gente foi na CVC lá, viu os boletos e tal, não sei o quê. Na época eram outros valores, né? O dólar também era muito... O dólar tava 1,70 naquela época. E aí, eu lembro que até o pai dela falou, vocês são malucos, pô. Vocês espera pra ir mais pra frente. E aí, hoje eu vejo, não, tinha que ter ido mesmo naquela época. Porque naquela época a gente tava sem grana, tanto eu como ela. Uhum. E aí, o que eu fiz, cara, pra conseguir fazer uma grana extra? Porque meu dinheiro tava ali, porra, no empate, né? Tinha que pagar, na época eu fazia faculdade e tal, ou MBA, não lembro mais. E aí, em vez de eu ir almoçar fora, eu ganhava vale-refeição. Em vez de eu ir almoçar fora nos restaurantes, eu levava a marmita de casa. Uhum. E aí, o que eu fazia? Eu descia lá no porão, sei lá, do prédio, lá embaixo, no subsolo. Já tinha um porão. refeitório lá, o pessoal ia tudo comendo no restaurante e eu comia minha marmita todo dia. E aí, chegava no final do mês, eu pegava esse dinheiro do Vale-Refeição e inteirava na parcelinha lá da CVC. Uhum. Que na época eu comprava pela agência de turismo. Cara, e fiz minha viagem assim, entendeu? Então, Da hora. eu O acho que... planejamento ia gerar dinheiro. Exato. Isso que é Você tem importante. que... Algum Gerar sacrifício... sonhos, né? É gostoso você ir no restaurante, pô, é muito mais prático do que você ter É. que montar tua marmita à noite, fazer uma comida e tal. Então, mas você tem que fazer algum sacrifício, né, primo? Mas eu vi um vídeo muito legal também no teu canal, que também tá estourado lá, que é Não Compre Imóvel Agora porque você vai chorar em 2028. Ah, tá. A Esse... nova modinha da casa própria. É. Aí eu fiquei curioso, eu falei, não vou assistir, vou perguntar pro primo. Uhum. Por que 2028? Tá, porque, ó, na verdade, esse vídeo, eu coloquei no título a frase que muita gente tá falando. Não compre imóvel agora, né? E você sabe que eu sou totalmente a favor de comprar imóvel, né? Principalmente por mais pobre, que entra na Minha Casa Minha Vida e a parcela sai mais Aprendi barata com que o você aluguel, isso. né? É, isso é muito bom, Sempre né? cito isso. Sempre que alguém me fala, André, vale a pena comprar imóvel? Depende, Uhum, né? É, O Minha Casa Minha Vida vale. é muito, muito acessível, é muito legal. Cada vez o Minha Casa Minha Vida tem melhorado, né? Com mais acesso, inclusive agora tem uma Aumentou, faixa né? nova aí, né? Pra quem ganha até 12 mil reais de renda familiar, então já nem é tão pobre. Não. Né? Pô, 12 eu mil ganhava pra renda 3 familiar, mil, né? É, já tá 4 vezes aí que eu ganhava, né? Então, é um negócio muito legal. Só que aí tem muita gente falando, não compre imóvel agora. É que sempre qual que é o problema? O pobre que assiste um vídeo que é para rico ou o rico que vê o vídeo que é para pobre. Por exemplo, tem alguns haters, né? Não tenho tanto hater, mas tem alguns haters. Sabe qual que é a maioria dos meus haters? Rico, que vai lá assistir e acha que não faz sentido o que eu falo. Mas claro, não é pra você, meu canal, né? Não é você é pobre, né? Então aí fica mexendo Meu, o eu saco. lembro uma cena do primo, depois eu conto aqui. Então, tem muita gente aí, muito pobre, acaba vendo vídeo que é voltado pra rico, só que o vídeo pra rico sobre imóvel é de alguém que não entra no Minha Casa Minha Vida. Sim. E aí o pobre fica com aquela frase, não vou comprar imóvel, tá? Então, o que eu vou lá no meu canal? Eu vou falar, cara, é uma hora boa por alguns motivos, né? Primeiro, a taxa de juros está alta? Tá. Quem não entra na Minha Casa Minha Vida vai pagar uma grana alta mesmo de financiamento hoje, porque a Selic está muito alta. Só que dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros são fixas. É o mesmo de ano passado, retrasado e retrasado.
Então, se a Selic subiu de 9 para 15, a taxa de juros no Minha Casa Minha Vida continua a partir de 4. Não houve uma interferência. Só que a taxa Selic está alta, juros estão altos. Quando a taxa Selic começar a cair, mais pessoas vão querer comprar imóvel. E quando a demanda for maior, o preço do imóvel vai subir. Então, se o pobre esperar para comprar depois ele vai pagar a mesma taxa de juros que está hoje, só que por um imóvel mais caro. Então, a ideia desse vídeo aí foi desconstruir essa ideia que... Não é nem desconstruir, né? Para o rico, realmente está um momento complicadinho, né? Mas tem outros recursos aí, né? Até rico comprando agora, depois ele pode renegociar, ele pode fazer portabilidade para um financiamento mais barato, né? Ou comprar à vista, né? E pagar mais barato. Se o cara é muito rico, né? E é fato que o preço do imóvel aumenta muito, o tempo todo, em todo lugar. Sempre tem alguém que fala, tem uma tia da minha avó que desvalorizou lá no fim do mundo. Tá, filho, mas olha o todo, né? Pô, eu, Duda, não tô falando que não acontece, mas eu nunca vi um imóvel desvalorizar. Eu sei que às vezes pode acontecer de alguém que comprou, de repente teve enchente no lugar, não sabia, mas eu nunca vi. Todos os imóveis que eu comprei, eu tenho o meu apartamento, eu tenho um terreno, só pra você ter uma noção. Eu comprei um terreno que eu paguei 200 mil. Um ano depois estava 280. Pô, baita valorizou 80 mil em um ano o negócio. 40%. Então, aí o outro que eu tô construindo, valorizou. Todos os meus amigos que compraram, valorizou. Todo mundo valoriza. Então, não tem como você pensar assim, vou esperar para ver se em 2028 o imóvel ficar mais baratinho. Não vai ficar, Não. né? Então, para a pessoa que entra na Minha Casa Minha Vida, a hora é agora, porque os juros hoje vão ser o mesmo lá na frente. Só que lá na frente, ó, Vai subir, vai o valorizar. imóvel, o apartamento vai estar bem mais caro, né? E uma outra coisa também, não sei se vocês já repararam, mas cada vez mais o tamanho dos imóveis está diminuindo, Tá. né? O Por quê? Japão é 20 metros. Loucura isso, né? Você já ouviu aquele negócio de Não, mas aí cápsula? também já é demais. Mas, mano, eu vou te falar. Esse dia eu tava vendo uma previsão de um cara que ele falou assim, no ano 2000, ele falou, até 2030, a média dos imóveis no Brasil vai ser de 40 metros quadrados. Em 2025 já é. Caramba. E esse mesmo cara fez uma previsão falando que até acho que 2040 a média de tamanho vai ser 20. Não, mas é Nossa, muito é. pequeno. É um quarto. Eu vi que lá em Nova York tá tendo um boom de apartamentos com menos de 30 metros. Por quê? Porque não tem mais terreno. Então, muita gente falando, Duda, por que você fala toda hora de apartamento? Você nunca fala de casa? Cara, você não acha casa nova. Porque quando você acha um terreno em São Paulo, o cara vai preferir comprar um prédio que dá para ele vender 200 unidades do que uma casa que ele vai vender para uma pessoa só. Uma pessoa, exato. Então, todo lugar hoje é prédio que está sendo construído. Se você quiser uma casa, Vai pro interior, né? vai para o interior, vai para um lugar mais longe. Então, só que como muita gente ainda quer morar nas cidades grandes, os caras que eu tenho contato com muita gente de incorporadora hoje. E eles sabem, Duda. Eu tenho a opção de fazer um prédio para classe alta, que posso vender, mas é mais difícil a saída. Ou eu posso comprar. Hoje, acho que o Romualdo, meu amigo, que é bom de número, mas tipo assim, acho que 70% dos apartamentos hoje que estão sendo vendidos tem em torno de 40, entre 28 e 40 metros. Um estúdiozinho, assim, É um né? estúdio pequeno, né? Então, é o normal. E aí, eu uso o meu exemplo. Lá em 2018, eu morava em São Paulo e eu queria morar em São Paulo, só que é mais caro São Paulo do que Osasco. Sim. Então, eu tinha a opção. Ou eu morava em Osasco, em São Paulo, e comprava um apartamento de 40 metros, isso em 2018, que era o que eu poderia pagar, ou eu ia para Osasco e compraria um de 55 metros. Fui para Osasco. E na época, 55 metros era pequeno também. Hoje já é grande. Tipo assim, claro que é pequeno, mas dentro da realidade do que está sendo vendido, né? hoje, caramba, 55 metros, né? Pô, a maioria tem 37. Você vê apartamento de luxo hoje em Moema com 37 metros. E é uma mudança por causa da comunidade, né? Ninguém mais tem muito filho, tem um pet, Às não vezes casa. trabalha o dia inteiro.
fica lá, só vai pra E outra dormir. coisa também, cada vez mais os prédios, eles estão oferecendo coisas coletivas, comunitárias. Então, Lavanderia. não precisa mais ter lavanderia, você vai lá e lava. Exato. Não precisa mais ter um segundo quarto para fazer de home office. Tem um espaço cheio de mesa e computador para você usar lá embaixo. Sim. Não precisa mais ter espaço para guardar bicicleta. Tem o bicicletário. E tem esses móveis inteligentes, né? Então, se a pessoa demorar, lá na frente, além de estar mais caro, pode ter certeza que se hoje a média é 40, lá na frente vai estar 35. Sim. Depois 30. E vai diminuindo cada vez mais. Então, eu acho que é legal ela comprar, nem que seja como investimento. Vou comprar, a parcelinha ali eu consigo pagar do Minha Casa Minha Vida, né? Principalmente para quem mora com os pais, por exemplo, sabe? Porque mesmo que você ainda não vai se casar hoje, eu tenho um amigo meu, por exemplo, é o Matheus. Ele não tá namorando, não tá noivo, mas ele tem um trabalho legal, tem o salário dele ali, trabalha nessa área de tecnologia, essas coisas, comprou um AP. Olha aí. Aí eu falei, Duda, vai ficar pronto daqui a 2 anos e meio. Mas aí cara, vai vai valer saber muito se mais. ele, né, vai Uhum. casar, vai ter... Se né? casar já tem o dele. Se não casar, ele vai ter um imóvel que vai valer muito mais do que ele pagou hoje. Uhum. Então acaba sendo um investimento e é ótimo para quem ainda mora com os pais, né? Sim. Ou para quem tem, por exemplo, esses dias eu respondi uma pergunta de uma mulher que falou assim, Duda, eu pago R$500 de aluguel e a pessoa é conhecida minha, ela nem cobra reajuste. Eu falei, cara, isso é maravilhoso, você tá numa situação que é muito rara, é barato mesmo, mas aproveita que é barato para você comprar o teu, porque isso aí pode não durar para Pode ser que sempre. a mulher Sim. acorde, né? É, Fala, exato. opa, peraí, o filho dela falando, mãe, que é isso? Tá tudo errado. Alguém... Reajusta esse negócio. Então, se você tá morando num lugar que você está pagando super barato, é um ótimo momento para você começar a juntar ou para você comprar um apartamento na planta que você pode pagar a parcela mês a mês. Uhum. Tem um monte de gente que... tem uma empresa que eu sou sócio, chama Livar. Cara, tem um monte de gente que consegue comprar apartamento na planta e paga 500 por mês de parcela da entrada parcelada. Uhum. E aí, o financiamento só começa quando o AP estiver pronto, daqui a 3 anos. Então, cara, se você tá morando com seus pais ou tá morando de aluguel num lugar super barato, aproveita e já compra o teu AP. Ai, Duda, mas e se lá na frente eu não conseguir? Você vende, né? Hoje em dia, claro que depende da localização, mas tem lugar que é muito rápido você vender. Ainda mais se você vender, faz de conta. Você comprou hoje por 200 e lá daqui a 3 anos vai estar 290. Se você vender por 240, você vai vender muito mais rápido, vai estar muito mais barato do que tá todo mundo vendendo. E você ainda vai ganhar mais dinheiro e pegar o teu dinheiro de volta que você colocou lá na entrada, né? Então, é para isso o vídeo, né? É mais para alertar as pessoas, cuidado para não cair nesse papo de gente que não tá falando para um público pobre. Tem gente que não sabe, Exatamente. sabe que é Minha Casa Minha Vida, É. né? Então, é a gente entender, e isso aí é uma responsabilidade tua, da pessoa que tá vendo. Você tem que ser inteligente para ver se o conteúdo faz sentido para você ou não. Exato. Porque senão o cara vai Tem a ver falar, com você. ai, o primo milionário lá me enganou. Não, você é burro? Você é milionário? Por que você tá ouvindo o conselho de um cara que fala pra gente milionária? Exato. Né? E aí isso se aplica para várias outras coisas. Como é o caso do relógio que a gente tava falando. Às vezes o cara fala de relógio, aí o pobre que ganha 3 mil por mês quer comprar o relógio do coach. Exato. Fio, respeita a hora certa. Isso aí é papo de rico, mas você tem que querer chegar lá primeiro pra não meter o pé pelas mãos, né? Se você chegar, pô, beleza, né? Eu ia perguntar o que você acha difícil, porque assim, tem muita gente. Eu entendo Fundos imobiliários. perfeitamente a sua colocação, né? Eu confesso que eu não entendo muito de Minha Casa Minha Vida, Uhum. mas acho super interessante, né? O Duda falar aqui. Mas o que você acha de ter fundos imobiliários? Acho ótimo. É que assim, eu gosto de ter o meu teto. Entende? Tipo assim. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Você tem grana. Se tudo der errado na tua vida e se alguém você mora de aluguel. Eu moro de aluguel. Se alguém te der um pé na bunda, cara, você consegue se resolver tranquilamente. Ou você consegue até comprar um apartamento pra você morar. Porque você já tem uma grana que você foi juntando ao longo dos tempos. Então, você tem essa grana. Caso dê ruim no teu aluguel, você consegue se resolver. Agora, pro mais pobre, eu gosto de pensar, cara, garante alguma coisa tua, um lugar pra você morar ali e tal. Nem pensando como investimento. Pensando em, eu tenho um lugar Teto. pra viver um teto. Se der ruim, Né? o teto tá aí. Se der ruim, o teto tá aí. E o rico já não tem tanto essa preocupação, porque se der tudo errado na vida dele, ele tem dinheiro pra comprar um teto. Uhum. Agora, o pobre, não é. Ele não resolve de uma hora pra outra comprar um teto, né? Então, eu gosto da ideia dele se programar e pensando na casa como um lugar que é meu.
né? Eu gosto do O Homem Mais Rico da Babilônia. O autor Ah, é fala... baita livro. É muito bom. Ele fala assim: tenha o seu próprio teto. Garanta um lugar para você, sua família e seus filhos. Bênçãos recaem sobre a pessoa que tem o seu próprio teto. Então, eu acho legal isso. Agora, tem a parte de investimento no setor imobiliário, né? Que aí eu posso comprar imóveis para investir. Por exemplo, esse terreno que eu falei que comprei por 200 e hoje está valendo 280. Eu não quero morar lá. Eu comprei para investir. E já ganhei 80 mil, né? Então, tem esses investimentos. E o fundo imobiliário, eu acho muito legal. Eu acho que é a porta de entrada para renda variável, na minha opinião, tem que ser o fundo imobiliário. Antes do que devagar, ações. É porque é mais... Menos volátil. É menos louco, né? É menos... É muito... Ele é mais E é mais fácil de entender tranquilo. do que ações que tem milhares de indicadores, milhares de projeções. E ele é mais acessível, então uma pessoa mais pobre consegue comprar um fundo imobiliário aí tranquilo e vai acumulando. Então, eu gosto muito, eu invisto também em fundos imobiliários. Agora, qual que é a minha estratégia com relação a fundos? Eu não tenho tempo de ficar olhando mercado. Sim. Como é que tá o XP? Como é que Você tá tá o BTG? trabalhando, correria. Então, eu uso uma estratégia que eu aprendi com o professor Mira, inclusive, que já veio aqui também, né? Professor Gente Mira. boníssima. E manja pra caramba, né? Aí eu falei pra ele, prof, mas eu não tenho saco de ficar olhando tudo o tempo. Ai, caiu, vou remanejar aqui, não sei o que lá. Não. Então, qual que é a estratégia que ele me deu? Duda, pega os 3 principais ou os 3 mais relevantes fundos imobiliários de 4 setores. Então, eu vou pegar ali o de laje corporativa, vou pegar o de galpão, vou pegar o de shopping e de fundo de papel. Aí, inclusive, usando o Investidor 10, tá aparecendo aqui. Sim. É muito bom o site deles. Muito, e é da hora muito que é de completo. graça. Né? Acho que tem os plano premium também, né? Super completo. Mas tem muita coisa de graça boa. Aí eu fui lá e fui ver quais são os 3 fundos não necessariamente mais lucrativo. Porque o mais lucrativo pode ter sido nos últimos 3 meses, né? Exatamente. Então, eu não fico procurando o que vai mais me dar dinheiro. Eu olho aqueles que, cara, sempre deu bom isso aqui. E sempre foi bom. De empresa boa, de galpão bom, de shopping bom. E aí, todo mês eu invisto um valor nesses mesmos 3. Então, os 3 principais de shopping, na minha opinião, né? Mas eu peguei com base na relevância e tal, né? Os 3 de laje corporativa, de papel e tal. E eu faço a mesma coisa com ações. Eu também não tenho tempo de ficar vendo ações. E então, aí o professor me falou a mesma coisa. Duda, banco no Brasil sempre dá dinheiro, Sim. né? Saneamento, né? A parte de energia. Então, pega aquilo. Isso é uma coisa legal que tem num livro chamado O Mesmo de Sempre, que também é do Morgan Housel. É o meu autor preferido, ele. Ele fala assim, tem muita gente que quer sempre saber qual que é a novidade que vai me dar dinheiro agora. Aí ele dá uma dica, né? Ele fala, cara, fica de olho naquilo que sempre deu bom. É o arroz com feijão, né? Então, por exemplo, saneamento. Sempre vai precisar de empresa de saneamento. Exato. Né? Pô, existe banco, né? Muita gente Banco com receio grande, de né? banco, né? Pô, você pega um Banco do Brasil. Deu uns problemas aí, né, nos últimos tempos aí. Mas, mano, é um banco que, sei lá, velho, tem 200 anos. O bagulho passou 2 séculos. Você acha que vai quebrar por causa de um negocinho que tá acontecendo agora? Desde 1808 o Banco do Maluco, Brasil. mano. É mais de 200 anos, então, né? 1808. Pô, então, eu pego os 3 principais de banco, os 3 principais de seguradora, de saneamento e de energia. E eu invisto neles 3 o tempo todo. Essa é a minha estratégia, porque eu não sou a pessoa que gosta de ficar acompanhando o tempo todo. Sim. Agora, quem gosta, por exemplo, nem sei qual que é a estratégia do Luiz Barsi, mas o Luiz Barsi, ele ama isso. Eu não amo ficar entrando lá pra ficar vendo cotação. Pô, eu tenho mais o que fazer, eu gosto da palestra, né? Fazer vídeo pro canal. Então, eu invisto nisso, tem sido bom, não me dá trabalho e não me dá desespero nenhum. Eu durmo tranquilo. Perfeito. Né? Então, essa é uma estratégia que eu acho legal para pessoa que não quer ser o maior especialista do mundo nisso, né? E agora eu vou começar a fazer uma estratégia também com relação a ETF, né? Que eu vou começar a ensinar sobre isso no canal. E aí a gente vai fazendo, sabe? Mas por mais que eu goste muito de investir, o trabalho ainda me dá muito mais dinheiro que meus investimentos. Com Então, certeza. tô ralando aqui para fazer todos Pra os projetos que eu e a potencializar, minha né? esposa temos. E, aliás, eu até vi outro dia um especialista falando, você não vai ficar rico investindo. O cara que tira o tempo dele pra ficar ali operando e tal, você não vai ficar rico com isso. Você vai ficar rico trabalhando
e deixando os investimentos turbinar isso daí, melhorar. Ao invés de é. deixar na poupança, se você montar uma carteira de investimentos legal, você vai turbinar isso daí. Agora, primo, o que você acha dessa questão de você ir num restaurante, no final você tem que pagar um percentual de 10% até 15% às vezes de gorjeta, e incluindo ainda a questão do cover artístico. O que você pensa, Daqui que a você pouco pensa a sobre isso? taxa vai ser mais cara que o prato da comida, né? Ainda mais pra eu que gosto de comer PF. Cara, é assim, esse assunto é complicado por alguns motivos. Primeiro, por que garçom tem direito a 10% e qualquer outro tipo de profissional não tem? Garçom não é o único que me serve. Se eu for em vários outros lugares, tem gente que me serve também. Se eu for numa loja, nem todo lojista ganha comissão. Ué, ele tem muito mais trabalho de ficar subindo escada com um monte de caixa do que o garçom. Sim. Então, primeiro, por que só garçom tem direito a essa taxa? Segundo, se o garçom tem essa taxa, quem vai proibir que todos os outros tipos de pessoas que prestam algum serviço também não comecem a cobrar? A gente já paga imposto pra caramba. Agora, até aquilo que é opcional eu sou obrigado a fazer. E terceiro, é muito comum e... Ah, Duda, eu não acho. Pergunta pra um garçom, criatura. Não tô perguntando... Você é garçom? Não. Então cala tua boca, criatura. Vai ver com o garçom. Sempre que eu faço vídeo, chove de comentário do garçom falando: Duda, não recebo porcaria nenhuma esses 10%. Olha que loucura. Aí a pessoa chega e fala: não, mas tem um restaurante que tá... É óbvio que vai ter alguém que tem. Mas vai ver no vídeo lá do meu canal. Tem a renca de garçom falando: Duda, eu sou garçom e concordo com você. Por que muito garçom concorda comigo? Porque eles sabem que isso é safadeza do dono do restaurante para poder pagar um salário menor para ele. Sim. Então, o dono do restaurante, vamos supor, ele pagava antes 3 mil reais. Agora ele chega e fala assim: ó, eu te pago 2 mil, mas você vai ter direito aos 10. Ou seja, ele tirou dele da reta. Paga menos imposto, Paga menos menos- direito, exato, menos 13º. Verdade, nem isso eu tinha pensado. Paga menos imposto, tudo vai ficar mais barato pro dono. Então, o dono do restaurante é espertinho. Ele bota uma taxa lá para que ele possa diminuir o custo do restaurante. Daí a pessoa vai falar: ah, Duda, mas o restaurante tem muito custo. Ué, então não abre, caramba. Toda empresa tem custo. Calcula Exato. direito, né? Só que aí você vai ver hoje em dia, o garçom é um salário mínimo que ele ganha. Pô, Sim. baita trampo chato, difícil, tem que fazer horas e horas, ficar andando de pé. Cara, a gente tá aqui sentado. Vai trabalhar 1 hora, ou 1 hora não, né? 8, 9 horas de pé. Entende? Isso é um bagulho terrível, né? Às vezes eu dou palestra, tudo bem que eu tô com uma hernia lombar, já tô mais podre que o normal, né? Tamo Mas- junto, não tô Você junto. tá- Não. O ciático toda hora machucado. Cara, às vezes eu vou dar palestra, eu fico 2h30 palestrando. Eu saio só o pó. Vai trabalhar 9 horas de pé. Aí ele vai lá, vai procurar emprego, um salário mínimo. Por quê? Porque o cara tava: não, vem aqui que 10% a gente te dá. Então, eu não vejo sentido. Eu pago. Se me atender bem, pago. Eu não vou pagar se não me atendeu bem. Por quê, Duda? O raciocínio é o mesmo. Imagina que você vai num lugar e o cara te atende mal. Você daria gorjeta? Não. Exato. Então por que eu vou pagar 10%, que é uma gorjeta, pra um cara que não me atendeu bem? E já aconteceu, primo? Já, várias vezes, já. Principalmente em rodízio. Você vai em rodízio, só vem pizza de mussarela. Vou pagar 10%. Eu já falo pra Mara: amor, pode sair antes se você quiser, porque eu não vou pagar os 10%. Que isso? Na outra mesa do cara lá, passa um monte de pizza. Na minha aqui só vende mussarela. Toscana. Velho, passa um frango catupiry aqui, caramba, né? Então, já aconteceu. Agora, qual que eu acho o pior de todos? É o fato de que o restaurante tenta jogar isso na nossa goela como se fosse obrigação. E é totalmente proibido no país inteiro coagir, né? Você tentar obrigar o cliente a pagar. A Duda, eu moro na Bahia, é proibido. A Duda, eu moro no Porto Alegre, é proibido. Tanto que tem alguns lugares que o cliente pergunta, o dono do restaurante, né, o caixa, sei lá, pergunta se você quer pagar ou não quer. Só que hoje ninguém pergunta se quer. Simplesmente chega lá. E aí, como o brasileiro não sabe fazer cálculo, tem um monte de restaurante hoje que tá cobrando 16% de taxa. Quase 20% do preço você gastou de comissão, de Nos gorjeta. Estados Unidos Pô, lá é velho, embaçado. lá é 18 nos Estados Unidos. Nossa, é. E aí, quando a gente vai aceitando essas coisas, pô, velho, o pobre já se mata pra conseguir no restaurante. Ainda tem que pagar mais 18%, porque senão ele vai ficar constrangido, entende? Então, se o cara me atende bem, eu pago. Se eu vou no lugar e a pessoa fala como se eu fosse obrigado, eu não pago. Eu falo: não, mas pode chamar a polícia aqui, pode chamar. Por quê? Porque isso é coisa de gente pilantra. Aí tem gente que vai falar assim: ah, Duda, você é muquirana. Não sou muquirana.
É que eu não sou idiota. Uhum. Se o cara que é pilantra, dono do restaurante, tá querendo jogar na minha goela que eu sou obrigado a pagar um negócio que a lei fala que não é, mas não vou pagar e vou ficar 3 horas aqui. Eu sei que vão falar, não, Dudu, isso aí é perda de tempo. Nosso bem mais valioso é o tempo. Não, é que eu fico irritado. E o cover Então, artístico, primo? Aí, o cover artístico é a mesma coisa. Cara, Eu acho pior, sabia o cover? não, a mesma coisa no sentido de que, assim, eu acho que é um negócio legal, só que é complicado. Às vezes você chega, o cara toca uma música e já sai pra pausa. Aí eu tenho que pagar o mesmo que o cara que viu a noite inteira, o cara, Ou você né? tá lá no fundo do restaurante, tem um pilar na tua frente, você tá só ouvindo, tá de costas pro cara, aí você vai ver 20 pila por pessoa de cover artístico, cara. E é por pessoa, e é um valor alto. E o ponto mais importante pra mim é... Pior é quando não avisam, que você chega no restaurante e não tem nenhuma plaquinha. Porque o certo é você avisar na porta, ó. Nós cobramos cover artístico, ok pra você? Aí você tem a opção de não aceitar na hora, né? E esse que é o ponto. Eu acho que é a pilantragem que mais me incomoda, entende? Não vai fazer diferença pra mim pagar 10%. Mas eu tô pagando 10% pro garçom ou pro dono do restaurante? O dono do restaurante já poderia incluir isso na despesa, né? Pô, precisa ter um músico pra atrair pessoas, mas não repassar isso, né? Aí você vai lá no restaurante, do nada, você é surpreendido, 20 pila. Não, e aí vai aumentando. Era 10, passou pra 12, agora é 15. Acho que o Outback também deve estar nessa faixa de 15. Aí já tem alguns 16, tá... E a gente vai deixando? Tipo, daqui a pouco tá 47%. Não, Duda, isso é muquirana. Você tem... mas peraí, velho. A gente já tem imposto pra caramba. E eu sempre, por mais que eu tenha enriquecido, eu sempre olho pra tudo com a ótica de quem é mais pobre. Sim. Não, se o pobre vai se ferrar, eu sou contra essa droga aí, entende? Né? Então, Sim. não tem limite? Quem que vai impor limite? Por que tá aumentando? 10% não é mais suficiente? Agora tem que ser 16%? Agora, desculpa, é que tem os impostos que tem que ficava menos que 10%. Loucura. Ô, Primo, mas nós vamos fazer o nosso ping-pong, mas eu queria antes pedir licença pra você, pra gente falar justamente do site Investidor 10 que você citou também, que hoje é o maior site, né, gratuito pra você fazer suas análises de ações, fundos imobiliários, ETFs, inclusive ativos do exterior. Legal que lá também você pode consolidar sua carteira de investimento. Você pode, inclusive, determinar um percentual para cada ativo, que nem o Primo falou que ele compra 3 ações de cada setor. Você pode incluir tudo lá na sua carteira. E aí é tudo automatizado, muito legal para você fazer isso daí. E é gratuito, né, Carol? Exatamente, pessoal, é gratuito, criatura. Sem, vamos estudar. A Duda falou aqui, educação financeira. Tem um QR Code na tela e tem esse link aqui embaixo. Entra por esse link, dá aquela força pros irmãos Dias. E vai lá e também, Duda, vamos pedir o like da galera. Pelo amor de Deus, like, né? Criatura. Deixa o like, comenta, se inscreve. Deixa o like aqui. Nós trouxemos um primo lá de Osasco. É difícil, porque agora o primo pobre é primo milionário, viu? Então é isso, galera. Dá o like pra ajudar a gente de verdade. A gente traz aqui um conteúdo gratuito pra vocês, com o maior amor e o maior carinho. Vamos lá pro ping-pong? Vamos lá, Carol. Pode fazer você hoje o ping-pong aqui pro ping-pong. Quando vem esses BO, ele joga pra mim. Alugar carro ou comprar? Comprar. Alugar ou comprar imóvel? Comprar. Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária? Deixa eu ver, que eu gosto muito dos dois e tenho muitos dois. Eu colocaria o CDB com liquidez diária, vai. Bitcoin ou ouro? Bitcoin. Dólar ou real? Dólar. Amortizar a dívida ou não? Amortizar dívida. Amortizar financiamento acho obrigatório. Assim, amortiza, vai. Vou colocar no modo geral assim. Quite suas dívidas, se for financiamento imobiliário, amortize, que você vai quitar muito mais rápido. Maravilha, gente. É isso, né? O primo... Meu, o primo é tão sincero. Eu lembrei agora a história. A gente tava num evento, né? E aí era um evento que a galera falava, não, porque tem que investir tanto dinheiro e tal. E o primo, ele tem esse jeito dele, que é muito autêntico. E conquista a galera. E ele falou, mas ele levantou a mão e falou, não, cara, mas isso aí não é pro meu público. Meu público é pobre. Então ele foi sincero, e é esse jeito dele sincero que conquista vocês, porque a gente vê a realidade do brasileiro, né? E assim a gente quer, o Duda ajuda muitas pessoas, a gente também tá aqui pra ajudar vocês, turma. Boa. Mas queria te agradecer. Fala nóis. suas redes, Duda, pra galera, né? Tá, então, no YouTube é só digitar Primo Pobre que você já me acha. No Instagram é @EduardoFeldberg. É o que tem o selo de verificado e tem 3 milhões de seguidores. Eu falo isso porque tá cheio de golpista e gente usando meu nome com a minha foto pra aplicar golpe. Eu não sigo ninguém de volta, não vendo nenhum curso, não tenho grupo em nenhuma rede social. Se qualquer coisa deve chegar pra você, é golpe, pode denunciar e não precisa me avisar. Tem o meu programa de entrevista que é o Pobre Show também.
E tem o meu livro Deixe de Ser Pobre, que está disponível aí, é só botar no Google. Agora a gente lançou uma versão econômica que tem a partir de R$17, dá pra você comprar. Ela tem 2 cores dentro, só que ela é um pouco menor, justamente para ser mais acessível ainda para quem tem menos grana, né? Mas é isso, agradeço mais uma vez aí estar na casa de vocês aqui, né? Muito bom. A gente agradece. Duda, quero te parabenizar, inclusive, pelos prêmios que você tem conquistado todos os anos. Valeu. Porque as pessoas vê o youtuber na televisão, no celular, e acha que é fácil. Mas não sabe que o primo faz palestra e às vezes vai de ônibus, rodar aí o Brasil de ônibus para dar palestra. Tem que fazer roteiro, tem que gravar, tem que empreender, tem que estudar. Não é fácil. Inclusive, o primo que tá fazendo muito projeto social, que olha, tá muito legal, rodando a África, o Nordeste brasileiro, ajudando aí quem precisa, né, primo? Depois vocês confiram nas redes lá do primo, ele sempre posta. E parabéns, primo. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. A gente considera você um grande amigo. Valeu. E a gente fica muito feliz com todos os prêmios que você tem conquistado nos últimos anos e vai continuar conquistando. E parabéns pra vocês aí também pelo podcast aí. Já é um dos maiores já de educação financeira, né, mano? 1.200.000. Já bateu 1 milhão e 100, 1 milhão é por aí. Tá indo pra 1.200.000 inscritos, graças a Deus. Caramba, né? Se Deus quiser, dá pra encher o quê? Uns 20 estádios de futebol, graças a Deus. Tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Espero que a galera tenha gostado também. E sigam minhas redes sociais, vai ser um prazer estar com vocês também. Valeu, primão. Um grande abraço. E da minha parte, um abração pra você. Toda semana, um convidado mais que especial. Que você tenha muita luz, muita bênção e consiga sair das dívidas e investir o seu rico dinheirinho em 2026. É isso que eu te desejo, tá legal? Um abraço pra você. Pessoal, da minha parte, que você tenha um ano incrível em 2026. Que Deus abençoe você e sua família muito. Que você tenha muita saúde, que é o principal. Um beijo. Eu sempre falo e vou repetir esse ano também. Voa Brasil, quem investe, o futuro agradece. Beijão e até o próximo vídeo.